babadeiros, e mais um episódio começando. E claro, tem que ser sensacional, porque sempre é, né? E hoje a gente tá com a Nívia aqui, né? A Nívia hoje ela tá, como se diz, mais tímida, gente. Hoje eu estou como coadjuvante. Hoje a estrela que vai apresentar o Segura Esse Babado e o Papo Franco é você. Então, já fique ligado aí no nosso convidado, porque vocês pediram e claro que a gente trouxe. Dr. Rodrigo tá aqui hoje, ó. Hoje vocês podem perguntar o que vocês quiserem, que a gente já trouxe umas perguntinhas aqui, mas nos comentários já lança aí o que vocês querem saber, tá? E a depender da quantidade de perguntas, a gente traz o Dr. Rodrigo De novamente novo? aqui, viu, gente? É isso, viu, Ou gente? então, vocês podem até marcar uma consulta, né, gente? Já vamos falar sobre isso. E para começar esse episódio maravilhoso, a gente já vai começar aqui com os nossos parceiros, né? A Drinquelaria, como sempre, arrasando, pessoal, com os drinks maravilhosos. E para você que quer ir colocar algo divertido para trazer alegria e atração para sua festa, Drinquelaria, né? Por favor. E ó, tem drink, tem festa, mas a gente também fala do Empório Natureba, com saúde, qualidade de vida, trazendo aí uns petisquinhos pra gente que a gente sempre ama. Mas, pessoal, lembrando que lá tem suplementação, tempero, pra você que quer mudar de vida e quer ter mais qualidade de vida, Empório Natureba. Se é natural, é Natureba. E falando em empório, gente, não poderíamos deixar de falar do Empório dos Pastéis, o melhor pastel da cidade. Ah, mas vocês estão com nutricionista. Mas hoje pode, né, doutor? Hoje pode refeição livre hoje. É, né? hoje é refeição livre, né? Na refeição livre, no seu final de semana, com a sua família, já aproveita, já liga pro Empório Natureba, já entra em contato com eles pelo WhatsApp. Gente, é o melhor pastel da cidade. Vai chegar rapidinho e vai chegar quentinho e crocante. E outra coisa muito importante, temos presente pro nosso convidado hoje? Com certeza. Olha, coisa boa, hein? É. Ó, e Rodrigo, Sim. o Empório Natureba é muito seu fã. Eles te seguem, te acompanham e eles mandam um brindezinho extra pra você. Legal. Como a gente sabe que você gosta muito de churrasco, Gosto mesmo. carne assada, então mandaram pra você sal de parrilha de ervas finas. Nossa, eu uso muito, viu? E o meu tá acabando. Ó. Então, Empório Natureba, você acertou mais uma vez. E ele também mandou pra sua esposa, tá? Então vocês aí estão Sim. sempre incentivando a galera. Lógico, né? Sempre tem que beber bastante água. Uma garrafinha de 2 litros aí que ela pode estar levando Ótimo. pra onde ela quiser. Muito bom, então, adorei. brindezinho do Empório Natureba. E o nosso Também brindezinho Da também. Luíse Personalizados, que peraí, é a deixa eu pôr isso aqui. responsável... Isso, pode pôr no Vou pôr aqui, cantinho. depois eu pego. Isso. que é a responsável por todos os brindes, pelas nossas canecas. Olha, gente, Luíse essa Personalizados daqui, ó. para poder marcar a presença, Papo Franco marcar a Podcast. data. Gostei Ó, demais. Quem vê, quer. E quem Toma meu ganha não café. esquece, né, doutor? Com E certeza. essa caneca aí, ela tem Ela tem um duplo significado. tchan. Um tchá Por mais, quê? um plus. Ó, a gente vai te explicar. De um lado, tem Segura Esse Babado. Segura Sim. Esse Babado é quando você quiser dar um toque direto, Sim. falar um assunto mais descontraído, Sim. polêmico, é Segura Esse É um Babado. babado, né? E quando você quiser falar algo mais sério, e você sempre fala coisas sérias, Sim. Só a gente sério. vai a gente vai com Papo Franco Entendi. podcast. Então ela é duas personalidades pra te Entendi. acompanhar nos seus dias aí, tá? E agora a gente vai começar. Primeiramente, Rodrigo, apresenta pro pessoal, quem te conhece, mas tem muita gente aí que vai chegar nova aí pra você. Então se apresenta, se você é daqui de Uberlândia, se você é casado, se você não é, se você tem filho, se você não tem, pra gente fazer essa abertura e tirar essas duvidazinhas. Afinal de contas, quem é o Dr. Rodrigo Melo? Então vamos lá. Sou nutricionista esportivo, moro aqui em Uberlândia, né? Fisiculturista aposentado também, aposentei em final de 2019, que eu fui 3 vezes campeão brasileiro. Veio a pandemia, então passou tudo fechou, né? Eventos, competições. Minha esposa já estava louca para eu aposentar, porque não tem vida social, né? Então não conseguia fazer uma viagem legal, em um bom restaurante, aquela bitolação. Tava ela falando de um lado, a pandemia do outro, eu aproveitei e anunciei minha aposentadoria. Junto à fome com a vontade de comer. Isso. Aí eu comecei a viver um pouco mais, né? Quanto Mas tempo de fisiculturista? minha carreira até foi curta. Eu comecei em 2013 e me aposentei em 2020, né? Foram 6 anos.
E eu fui campeão no primeiro campeonato, foi aqui em Uberlândia no duelo de gigantes. E fui indo campeão estadual goiano, mineiro, fui primeiro brasileiro, segundo. E aposentei invicto, sendo tricampeão brasileiro. Uau, que bacana. Então bem no auge mesmo, né? E foi muito bom, porque o fisiculturismo alavancou muito minha carreira, né? Sim. Eu primeiro, quando era muito novo, com 18 anos, a gente acaba o colegial, vai fazer faculdade, geralmente muito novo, não sabe o que quer. Ou faz administração ou direito. Na minha época era assim. E eu fiz direito, entrei no direito. Era péssimo aluno, péssimo. Não assistia a aula. Você fez direito também? Fiz direito também. Odiava o curso, faltava, notas baixas, aos trancos e barrancos, né? Me formei. Nossa, você chegou a se formar? Cheguei a me formar, eu sou formado em Direito também. Gente. Me formei, aí eu passei na Polícia Civil também, trabalhei um tempo e vi que não era o que eu queria, não gostava. Meu pai dava aula na Unitri. Meu pai sempre trabalhou, foi chefe da Vigilância Sanitária aqui em Uberlândia, né? Então ele dava aula na Unitri para todos os cursos, matérias bases, dos cursos de saúde, como odonto, fisioterapia e nutrição. E nessa época eu já gostava do corpo, me cuidava bem, tinha um corpo bacana. Aí eu tive a ideia, vou começar a nutrição. E comecei. Aí me apaixonei, né? Já era um cara que me cuidava bastante. E o contrário do direito. Fui o melhor aluno que teve na história da faculdade. Então fui um aluno excepcional mesmo no curso. Meu pai me deu aula em algumas matérias, achei super estranho, né? Deu aula. Meu pai me dando aula em algumas matérias. E a partir daí eu comecei a competir no fisiculturismo, né? Junto com a faculdade. Junto com a faculdade? Eu conheci minha esposa lá na faculdade. Você descobriu o fisiculturismo na faculdade? Na verdade eu já seguia muito, era fã, eu cuidava do corpo, mas não competia, né? Aí no terceiro período da faculdade de nutrição, eu tava lá com meus amigos, aí de repente abre a porta, uma loira fenomenal entra na sala, assim, eu fiquei louco, né? Eu falei pro Chicão na época, que tava do meu lado, meu amigo, ela falou, nossa, loira, que Deus, eu falei assim, que Deus, e ela tava com a barriga super seca, eu falei, nossa, a barriga dela é do deserto, assim, que Deus. Eu falei, um dia essa mulher vai ser minha, do nada eu falei isso. Você falou? Aí ela sentou lá, não sei o quê. Lei da atração total, eu comecei a dar em cima dela, não sei o que, minha atual esposa, né? Comecei a falar com ela, não sei o que, a gente começou a se relacionar nessa época. Então, se conhecemos na faculdade. Ela começou a nutrição antes que eu, só que ela trancou. Aí, quando ela voltou pro curso, ela caiu na minha sala, entendeu? Então, essa foi a minha sorte. Destino, hein? Destino. Foi destino mesmo. E nessa época, a gente se conheceu, começou a ficar junto, né? Se relacionar. E foi ter o primeiro campeonato duelo de gigantes de fisiculturismo em dezembro. Faltava um mês pra competição. Só ela falou, nossa, você tem um corpo bacana. Mas eu já tava muito bem, você me cuidava muito bem. Você já se cuidava muito. Aí ela falou, nossa, você tem um corpo muito bom pra competir no Men's Physique. Por que você não compete? Ela me incentivou. Eu falei, vou competir. Aí eu me preparei em 20 dias e fui campeão overall. Eu falei, nossa, e na época eu fazia jiu-jitsu. Abandonei o jiu-jitsu e fui campeão no fisiculturismo. 30 dias antes? 30 dias antes. Ô, louco. Aí eu subi sequíssimo já. E aí eu falei, nossa, daí que é minha praia. Abandonei o jiu-jitsu e comecei a competir. Aí fui levando junto com a faculdade. Me formei, como eu já tava com um nome legal aqui na região, um mês antes de me formar, já abri minha salinha modesta de consultório. No dia que eu me formei, peguei meu CRN, né? Peraí, só uma pergunta antes de continuar. Você disse que sua esposa te incentivou. Sim. Mas teve alguém que te inspirou no fisiculturismo ou vocês descobriram juntos a respeito disso? Não, fisiculturismo eu sempre fui fã, assim, né? Sempre acompanhei. Mas eu nunca pensei em competir. Então, quem teve a ideia de eu competir foi ela. Ela que ligou minha chavinha. Mas hoje, entendeu? assim, no fisiculturismo, tem alguém que você fala assim, que é... Como que a gente fala? Não é referência? Inspiração. É inspiração. Eu tenho meus ídolos antigos, né? Que eu sou muito fã do Arnold, né? Todo mundo. E eu cresci vendo filmes de ação e pra mim, o maior de todos é o Ronnie Coleman, aquele que ficou até com problema a questão da coluna. Eu sou muito fã do Seban também, que é mais da atual geração, que aposentou bem novo. Esses são meus ídolos, mais o Ronnie Coleman, sou muito fã dele. Entendi. Aí eu fui competir, ganhei e fui indo. E sua esposa já competiu? Já competiu também no duelo de gigantes. Competiu 2 vezes só, em 2 campeonatos. No começo, junto com você? Isso, eu já tava com ela. Aí ela não quis, não, é a pessoa. Não, ela não gosta muito. Entendi. Ela não gosta. Então, sabe uma coisa que me admira em você? É uma coisa que a gente fala, né? Eu te sigo já tem um tempo também. Admiro muito o seu trabalho. É o que você fala, a disciplina. Porque é uma coisa que você fala e que é muito real. Não é difícil emagrecer. Sim. Difícil é manter.
Aquilo é você ter o corpo, igual você falou. Entender que isso faz parte da gente. É, né? da sua rotina. Sim. E uma coisa, eu não sei se você chegou a ver, o Rodrigo Faro falou uma coisa esse tempo atrás, que o pessoal perguntando, porque ele tá com 50, ele tá no... Tá muito bem, Tá shapeado. E aí ele falou assim, gente, eu não acho difícil, porque faz parte da minha vida, é minha rotina. Você aderir um lifestyle, você gostar da coisa. Igual quando eu competi, minha última competição em 2019, depois várias viagens que eu faço até hoje, que é viagem que eu vou ficar mais sem camisa, eu faço tudo programado, eu sou bem... Minhas coisas são muito programadas. Então eu fui a gente passou o Réveillon em Tulum, no México. Eu não ia competir, que eu parei, me aposentei, mas eu fiz uma preparação como se fosse competir. Então eu fui pra Tulum com shape de competição, com 2% de gordura. Até uma foto que eu mandei pra vocês, no WhatsApp, uma foto daquelas, não era que eu competia mais. Aquela foto foi no ensaio que eu fiz antes de ir pra fazer minha viagem. Então quando eu vou fazer viagens, assim, que eu vou expor mais o físico, eu faço uma preparação, porque eu gosto de ficar muito seco, chamar atenção no local que eu vou. É uma coisa minha mesmo, assim, como atleta, eu gosto de me sentir... Eu me sinto bem ficando muito seco, chamando atenção. É uma delícia, né? Maravilhoso. E eu já aproveito o útil ao agradável. Antes da viagem, eu marco uma sessão de fotos, faço várias fotos pro meu marketing de trabalho e tudo. Então, eu uno as duas coisas. Então, isso é muito bom. Então, consegui... Hoje em dia, se eu quiser ficar com shape de competição, que eu me mantenho seco o ano todo com 5% de gordura, né? Aí, quando eu vou viajar, eu faço uma preparaçãozinha pra baixar mais. Então, não é só pra competição, é pra viagem também, pro lazer. E eu achei muito interessante ele assumir que gosta de se exibir. Porque hoje em dia você fala assim, eu gosto de mostrar meu... O povo julga. Cai matando em cima. Pra quê? Nossa. Você não precisa disso. Pra que isso? O que Eu você tá gosto. ganhando com isso? Me exibia da seguinte forma, assim, se eu vou numa praia, eu gosto, como eu competi, fui atleta, pra mim a minha cerca é mais alta, vamos falar assim. Sim, não, com certeza. Eu gosto de ficar muito seco, aquele seco de chamar atenção, por eu ser atleta, entendeu? Então é isso que eu quero dizer. E eu gosto, me sinto muito bem. Eu não me sentiria bem se tirar a camisa e ter um físico normal, igual todo mundo que treina. Eu não gosto de ser normal, entendeu? Você se sente na obrigação. De ser superior, assim. Eu me sinto na obrigação. Uma coisa até minha, eu me sinto a obrigação de ser... ter o percentual mais baixo de gordura com relação a todos os meus pacientes, ser o exemplo pra eles, né? Eu ia falar isso. Essa questão não é só o gostar, eu acho que entra como exemplo. Sim. Cara, como que eu vou... Não é só vender, como que eu vou falar com as pessoas, sendo que eu não tô no porte... Não é no porte, né? No shape que eu deveria estar. E essa questão de viagem, eu fiquei com uma curiosidade agora. Sim. Quando você fala, eu vou com 2%, é porque na viagem a gente perde um pouco a mão pra não voltar muito acima? Ou não? É só pra questão estética mesmo? Quando eu fui pra Tulum, a gente ficou 10 dias, eu consegui manter meu shape do começo da viagem até no final. Porque lá eu treinei muito, então eu segui a rotina. Mas tem viagens que eu faço, que às vezes eu solto a mão. O local que tem comida, que meu prazer número 1 é alimentação e culinária. Eu sou muito fã de culinária. Sim. Todo lugar que eu vou diferente, a gente pesquisa os melhores restaurantes. Eu sou fã, né, de restaurante, culinária, de gastronomia, né? Então, se é uma viagem que eu sei que eu vou soltar a mão, eu chego no começo da viagem, faço todas as fotos que eu vou fazer sem camisa. Eu tô igual um robôzinho, tudo programado, tá vendo? Gente. Faço no começo todas as minhas fotos, depois eu curto mais assim, não fico tão bitolado com shape. Sim, né? Até mesmo igual você falou, pra curtir, né? Sim. Porque senão, igual, quando você era fisiculturista, aí viagem não pode... Nossa. Não. Tem que levar marmitinha. Você não vive. Não, de conversa. A gente fica tão irritado. É absurdo. Eu tava fase final de competição aqui, tinha formatura de amigo meu, casamento, festa legal. Eu sou fã de doce, chocolate mesmo. Porque eu me controlo, né? Sério? Eu adoro ir numa festa assim. Eu faço se tiver uma festa assim, eu faço uma refeição livre. Aí eu lembro, eu saía da festa, ia no carro, comia minha marmitinha, voltava. E é difícil, né? Não, com certeza. Pra quem gosta de comer igual eu, é difícil. E eu vou falar assim, mas é admirável, porque realmente é difícil e tem que ter disciplina pra chegar nesse... mas é igual eu falo, todo atleta tem disciplina, né? Não tem como ser atleta. Não tem como. Não tem como. Não casa as duas informações. Eu falo pra todo paciente isso, essa questão da disciplina. Você ser campeão, não é difícil ser campeão, tá? Difícil entre aspas, não é difícil. O difícil é quando você é campeão, você tá no pódio e se manter no pódio como campeão. Por isso que a gente vê que muita gente um nível acima, regride. Né? A pessoa emagrece, engorda, mas ela é campeã, emagreceu, mas aí ela perde o título. Então, se manter como campeão, fala pro paciente isso, é o mais difícil. Então, para isso tem que mudar o lifestyle, ligar a chavinha e fazer a coisa com gosto. O ser humano não gosta de ser torturado. Você gosta de ser torturada? Tipo, comer alguma coisa que você não gosta. Inconscientemente a gente é programado para rejeitar uma tortura. Agora, se você tem uma alimentação prazerosa,
Se você tá curtindo o treino, curtindo o resultado estético que você tá tendo prazer. E tendo prazer, você não tem motivo para abandonar um protocolo, um processo. Eu acho que o que mais incentiva é o resultado, né? Sim. Mas como, doutor? Como ter prazer nesse momento? Não, é muito fácil. É o que eu passo para meus pacientes. Dieta extremamente variada. Paciente que é meu, que estiver vendo o vídeo aí depois, eu encaixo na dieta comida japonesa, um espetinho. Mas isso assim? é simples, eu vou explicar para vocês. Vamos supor, um almoço saudável. Um arroz feito sem óleo, mais sequinho, feijão que é muito saudável, e uma carne magra, vamos supor, certo? Se a pessoa calcula bem, você pode substituir isso por um japa. Então, no lugar da carne, um sashimi, tá? No lugar do arroz e do feijão, você calcula as quantidades de sushi certinho que vai substituir. Então, vai ter a mesma quantidade de caloria e a mesma quantidade de macronutriente, de gordura, proteína, tá? Então, não é difícil. O espetinho com mandioca substitui um prato de comida. Um pão com carne. O pão entra no lugar do arroz e do feijão e a carne é o que já estava no prato de comida. Então, é só ter criatividade e não ficar com terrorismo nutricional. Não é fácil seguir uma dieta assim, com japonês, espetinho. Eu coloco açaí, pão com carne, um hambúrguer de patinho. É muito simples. É muito porque fácil. a pessoa não fica só com, como se diz, com o basicão. O basicão cansa. No nosso dia a dia, o que tira a gente da dieta, eu falo isso que eu tô fazendo agora, né? Tô tentando. Tô conseguindo. Gente, já foi 6 quilos, hein? Tô orgulhosa. Mais 4 tá belezinha. Mas assim, você comer certo todos os dias, parece que tem dia que você olha pra comida e você fala, gente, eu tô enjoada disso. E não é, acho que é muito psicológico, é a vontade da gente querer comer uma bobeira. E uma coisa que eu falo que pega muito, igual a minha funcionária, quando ela começou a trabalhar comigo, ela tinha alimentação péssima. Quando a gente tem uma pessoa que incentiva, você muda totalmente. Claro. Então, hoje ela come super bem. Ela mesma fala assim, gente, eu nunca comi tão bem igual eu tô comendo agora. Porque eu estou tentando melhorar a minha alimentação. E eu acho que isso serve para todo mundo também que tem um marido, que mora com os filhos. Eu acho que para a pessoa seguir uma dieta em si, a casa, né? Eu já vou até te falar, isso chama ambiente obesogênico. Eu ia fazer essa pergunta agora. O ecossistema sempre vence realmente ou não? Ele atrapalha muito uma pessoa que quer ter tipo um lifestyle saudável. Bom, então, a gente falando dessa questão, isso chama ambiente obesogênico. O que é isso? É um ambiente geralmente familiar, o local de trabalho, um ambiente que é propício para obesidade. Então, se você só convive, vou falar rasgado mesmo, só convive com pessoa gorda e sedentário, a chance de você se tornar um indivíduo gordo e sedentário é bem maior. Se você convive com indivíduos que praticam esporte, que não têm obesidade, que se alimentam de uma forma muito saudável, a chance de você conquistar um emagrecimento, ficar com shape bacana, também é muito maior. Tá? Então, isso que é o ambiente obesogênico. Então, aconteceu muito já no consultório. Chega, vamos supor, uma mulher vai consultar comigo, eu passo o protocolo certinho, ela tá animada, só que ela vive num seio familiar obesogênico. O marido sedentário, come de tudo, filho obeso, a dispensa da casa só tem besteira, certo? Ela volta no retorno, não tem resultado. Ela fala, nossa, mas meu marido não ajudou, aconteceu isso, aquilo. Eu falo, traz marido. Ela pega e marca pro marido, os dois começam junto. Um dá força pro outro. Sim. Então muda totalmente. O casal começa a gostar da coisa, um começa a segurar a onda do outro quando vai furar, os dois começam a emagrecer junto, não começa a ter besteira em casa, o filho que tava com obesidade começa a emagrecer também. Então aquele câncer que é a obesidade, que tava crescendo, aquele tumor dentro da residência deles, já a gente consegue a cura sim. Então quer dizer, é muito importante trazer a família para isso também. Roda de amigos também. Tô falando para abandonar a amizade, mas também não ficar tão grudado com pessoas que só pensam em extrapolar. Se você quer uma saúde ou um shape legal. Ai, sabe uma dúvida que eu tenho sobre obesidade? Obesidade é considerada uma doença. Sim. Porque tem CID, né? Sim. No meu ponto de vista em relação a isso, pode ser considerado uma doença, mas não tem a ver com comportamento? Você tá falando comportamento em que sentido? De qualidade de vida, comer bem, fazer atividade física. Pra mim não entraria como uma doença se o comportamento... que se torna uma doença, né? Acho que não é fácil de perder, o organismo não consegue segurar, carregar, processar. Assim, porque na minha cabeça, assim... Eu acho que é isso, né? Como é um comportamento que leva à obesidade, Sim. então, não sei porque a gente considera uma doença, se é comportamento.
Mas a obesidade é uma doença multifatorial, tá? São várias coisas. E eu te falo por experiência de consultório. Cada 10 pacientes consultam comigo, 9 estão com sobrepeso e obesidade e um que é um magrinho que quer ganhar massa muscular. Então a população está obesa e cada vez mais isso está aumentando. Em 2050 a gente vai ter mais pessoas obesas, não estou falando com sobrepeso não, pessoa obesa do que pessoa saudável, tá? Então é uma pandemia, a gente pode falar assim. E é uma doença multifatorial. Então, um obeso, uma pessoa que se torna obesa, geralmente ela sofre com uma ansiedade, uma depressão, ela não gosta daquilo, ela mente. Você pega, nossa, aquele gordinho é legal, faz piadinha. Isso é uma defesa, uma válvula de escape dele. Então, quer dizer, a mente dele não tá legal, ele tem problemas articulares, tem grande chance de ter problemas cardíacos também, de sofrer um AVC, então sobrecarrega os órgãos. Então, vários problemas que a obesidade traz. E ela é considerada uma doença porque não é uma doença que arremete praticamente quase todas as doenças crônicas que nós conhecemos. Diabetes, hipertensão. Então esse papo de falar, tem o gordinho saudável, tem um gordinho que fez os exames e tá normal agora. Porque a chance de ele alterar e vai alterar quando ele ficar mais velho é 100% de certeza, tá? Então obesidade é uma doença sim, é carimbado que é uma doença que tem CID e também não tem aquela desculpinha, ele é obeso porque tem problema hormonal, problema na tireoide. 90% das pessoas que estão com obesidade é por falta de comprometimento. É a pessoa que desanda, larga, não tá nem aí quando surge o problema resolve se cuidar. Sim, a procura lá no Empório Natureba é isso. E eu falo assim, por pessoas jovens. Sim. É gente de 30 anos que parece que tem 60. Que tá com tudo. Que tá diabético, que tá com colesterol alto, que tá hipertenso. Tem, todas as doenças numa pessoa só. Sim. Aí eu olho assim e falo, louco. E aí que cai a ficha. Não, agora eu vou ter que me cuidar, porque eu preciso, que eu não tô conseguindo fazer muita coisa. E uma coisa, doutor, que eu vou entrar aqui agora, não sei se você vai concordar comigo. E você também. O que tem de gente novo, não pessoas mais velhas procuram, mas eu acho que é o normal. Porque com o tempo, a gente vai perdendo algumas coisas. Sim. E a gente tem que procurar se tratar, procurar ver ali o que é melhor pra gente. E claro que com o libido, tanto a mulher quanto o homem, eles têm essa perca. Mas o que tem de jovens, de 20 a 35 anos, procurando coisa pra aumentar a libido, é assim, fora do normal. Sim. Que você olha assim pra pessoa e fica assim, gente, não é possível que essa pessoa tão nova assim já tá com essa não é deficiência, com essa... Uma baixa hormonal. Baixa hormonal. Isso é comum lá no consultório também? Essa questão de libido, baixa hormonal, primeiro que a libido baixa pode ser por vários fatores, tá? Fatores psicológicos, não necessariamente a pessoa tá com um homem, tá com a testosterona baixa. Então pode ser por fatores psicológicos, também geralmente as mulheres. Mulher tem uma flutuação hormonal bem maior que os homens, pela questão menstrual, mas vamos falar do homem em si, tá? Geralmente um homem que tá com uma testosterona baixa, e o obeso, quase todo obeso tem testosterona baixa, porque o adipócito, a célula gordurosa cheia de gordura, inibe a produção de testosterona. Então quase todo obeso tem o estradiol, que é um hormônio que a mulher tem, ele nível mais elevado, só que o obeso tem níveis muito elevados, alto, tá? Progesterona alta e a testosterona baixa. Então ele fica fraco, deprimido, com uma libido mais baixa mesmo, tá? Então, fazendo exames, detectando isso, é interessante a pessoa fazer uma reposição hormonal, sim. Não vai melhorar só a libido, não. Melhora a vida do homem. Então, ele fica mais forte, mais disposto, melhora a questão do trabalho, ajuda no emagrecimento, no ganho de músculo, em tudo. Quando nós éramos fisiculturistas, no meu caso, por exemplo, eu tinha uma dieta muito restrita com relação aos macros. E eu não tenho muito conhecimento a respeito, mas eu percebi que a maioria das pessoas, né, que passava dieta, até alguns profissionais mesmo, nutricionista, sempre direcionou a gente para analisar os macros. E com relação aos micronutrientes, eles não têm tanta importância assim, não faz tanta diferença? Como que a gente vai avaliar isso no dia a dia? Na questão do fisiculturismo, a dieta de competição para o cutting, né, que a pessoa quer que tem que ser muito restrita, o que eu recomendo sempre é fazer uso de vitaminas, minerais, polivitamínicos. Porque se você pensar em micronutrientes, você tem que colocar vários alimentos para suprir isso, que vai aumentar muito o aporte calórico que um fisiculturista nesse momento não pode ter. Então, por isso que no fisiculturismo, na fase de secar,
falando em alimentação, pensa mais nos macronutrientes, que é proteína, carboidrato e gordura, e é legal suplementar. Mas não vamos falar de fisiculturista, vamos falar de pessoas normais, tá? Sim. Uma dieta muito diversificada, já que a pessoa come bastante legumes, verduras, salada, fruta, bons carboidratos, oleaginosas, carne vermelha, ovos, isso daí em si já vai suprir praticamente toda a necessidade que ela tem de micronutriente. E também fazer exames, né? Se tem alguma baixa de alguma vitamina, você pode mandar fazer uma fórmula manipulada com aquela vitamina em si, depende muito, é uma questão muito individual. A nutrição não é matemática exata, o que funciona para um não funciona para o outro, a deficiência de um é diferente do outro, então tem que ser, é uma coisa muito individualizada para ter sucesso, aí seja qualquer objetivo. E além do comportamento, qual o outro fator que você recebe bastante no seu consultório que é causador da obesidade? Fator da obesidade? Isso. Eu falo, o primeiro fator não é uma disfunção hormonal, uma tireoide alterada, é a cabeça mesmo, tá? A pessoa que ela não tá com a cabeça ajustada, tem uma ansiedade, uma compulsão alimentar, uma depressão, ela desconta onde? Na comida. Na comida. É sempre assim. É sempre assim. Ansiedade, depressão, hoje em dia, a doença do século, né? As doenças aí de cunho mental cresceu de uma forma absurda. Muito depois da pandemia. E é uma coisa estranha o que ele tá falando, e é verdade mesmo. Eu tenho uma época que eu tô ansiosa, que eu como e continuo com fome. Você come o dia inteiro. E tem época que eu tô ansiosa que eu não como nada. Aí emagreço. Coisa mais esquisita. Corta a fome, né? Então realmente tem tudo a ver mesmo. E 90% hoje, tudo ansioso. Então influencia muito nessa questão da alimentação. Mas, Rodrigo, falando nisso, antes da gente... Porque no profissional tem muita pergunta, viu? Meu Deus do céu. É uma sabatina. Quando a gente fala assim, Rodrigo Melo, antes de se formar na nutrição, é igual você falou, você se apaixonou. E claro que isso hoje trouxe... você faz algo que você ama, que você vê resultado, igual você falou. Mas essa questão do esporte e da nutrição, que é onde você se descobriu, entrou tudo junto. No começo, você não achou que foi muita informação, não? Você pensou, gente, que mudança de vida, assim, muito do nada. Da água pro vinho, literalmente. Pro vinho. Igual você falou, você sempre se cuidou. Então, você não era uma pessoa desregrada. Mas, assim, é uma rotina, é uma transformação muito grande, né? Então, assusta até quem tá perto da gente. Nossa, a pessoa te olha e fala assim... Gente, você não é o Rodrigo. Do nada. Você não é o Rodrigo que eu conheço. Tipo assim, principalmente para os familiares. Como que foi isso? A sua família lidar com tudo isso, com os campeonatos? Foi tranquilo? A minha família, meus pais são acadêmicos, né? Então, a minha mãe, ela é professora universitária aposentada, doutora na UF, tem livro publicado. Então, pessoas que sempre estimulam muito o estudo e tem um preconceito com questão de fisiculturismo, de cuidar do corpo. Ainda mais na época deles, não tinha muito isso. E quando a pessoa é mais acadêmica, assim, ela tem esse preconceito enraizado. Existe um preconceito de quem gosta muito do corpo É burro. E não cuida da mente. Tem isso mesmo. Eu queria falar isso. Sim, meu pai também é a mesma coisa, acadêmico, funcionário público. Tinha esse preconceito, mas hoje em dia mudou. Vou te falar, por exemplo, os grandes CEOs aí que são os mais ricos do mundo e os mais inteligentes também, Elon Musk, o cara do Facebook, da Amazon, os caras cuidam muito. Eles não são musculosos, que não são fisiculturistas, mas os caras treinam 2 horas todo dia. Cuida da saúde, do físico. Então, hoje em dia, eu até vi uma matéria falando isso, mudou muito. Antigamente, status, a ostentação era mostrar roupa de marca, o carro de marca, a bolsa de marca. Era isso. Hoje em dia, o status de quem é rico de verdade é mostrar o lifestyle saudável. Eu vi uma matéria legal sobre isso, tá? Não sei se foi na Exame ou aquela revista Infomoney, não sei. Nossa, que bacana. Então, hoje em dia, o status mesmo, para mostrar uma pessoa bem-sucedida, é mostrar o lifestyle. Mostrar que tem a saúde em dia, um corpo bacana, entendeu? Isso que é o status hoje em dia. Então, é uma mudança muito legal que a gente tá tendo. Então, eu sofri só esse preconceito inicial, mas depois eles entenderam bastante essa questão da minha família. Levou isso pra casa deles, agora até eles cuidam mais. Hoje em dia tá bem tranquilo, mas no começo tinha um preconceito com o fisiculturismo. E você é filho único? Sou filho único. Você é filho único? Nossa, então a cobrança era maior. Maior. E a questão da sua esposa, igual ela sempre... É uma coisa muito boa que ela te apoia. Eu acompanho. Então, assim, vocês dois...
malha junto, Sim. faz quase tudo junto. Essa questão de malhar junto é importante? Ou, tipo assim, eu vejo muita gente que fala assim, eu não gosto de malhar junto, não, tira atenção um do outro. O que você fala a respeito disso? Eu sou totalmente contra o casal que malha junto o mesmo treino. Eu acho ridículo o mesmo treino. Sim. Porque aí a mulher evolui e o homem não. Porque o homem tem bem mais força que a mulher. Se o cara tá treinando junto com a mulher, ele não tá chegando no limite dele. A mulher tá. Então ela evolui e o cara fica pra trás, tá? Então fazer o mesmo treino é ridículo, homem e mulher. Eu vejo alguns casais na academia que eu treino, eu acho bizarro. Tipo assim, me irrita, né? Será que é falta de informação? Não sei. Às vezes é pra ficar mais barato o personal que eles dividem, personal, dar aula pros dois, não sei. Mas você treinar no mesmo horário e fazer treinos distintos, eu não vejo problema nenhum, tá? Então é o que eu faço com a minha esposa. A gente vai na academia no mesmo horário, só que eu fico lá fazendo o meu treino, até com meus amigos, ela fica na dela fazendo o treino dela. Então a única coisa que a gente treina junto, no máximo, é um extensor de perna, que eu ponho bem mais peso que ela, e um agachamento no Smith, que eu ponho mais peso também. Mas o resto, cada um no seu quadrado. Então essa questão de treinar no mesmo horário, legal, bacana, muito legal o casal ir junto. Mas um homem e uma mulher fazer o mesmo treino, nossa, eu acho... Não faz sentido, Não né? faz sentido, porque a mulher tem objetivos diferentes. A mulher não quer se masculinizar, não quer treinar muito dorsal, tronco, peitoral. Ela quer ficar com uma cintura fina, uma perna torneada, um bumbum legal. Então, a divisão de treino do homem e de mulher, quer ou não, é diferente. A força do homem, geralmente, né, na maioria dos homens, é maior que da mulher também. E vocês têm uma filha. Tem uma filha, Alice. Qual que é a idade dela? Tem 19. 19 anos. Ela começou... também gosta de treinar? Ela não é tanto como a gente, né? Ela começou até a faculdade de sistema de informação agora. E ela tá treinando mais agora, tá? Tá fazendo tênis também. Eu comecei no tênis também, que a Aline me obrigou a ir pro tênis e eu tô gostando bastante também. Pra mudar um pouco. Sempre fiz só musculação a vida toda, né? Nossa, ela fala, faz alguma coisa diferente, faz alguma coisa tênis. diferente. Quem é meio tênis? Mas eu tô no começo, ainda não joguei pra valer, não. Tô pegando mais o fundamento, a base. Tá aprendendo. Mas eu te falo isso porque quando teve aquela febre do... Não é futevôlei, não? É beach tênis. Rapaz, aí eu comecei a jogar aquilo lá e eu falava assim que no começo, não, que é isso? Gente, aquilo lá eu queimava mais caloria do que... Queima bastante na areia, pesado. Queimava mais caloria do que fazer aeróbico lá na academia. Aí quando eu postei a foto do tênis a primeira vez, um monte de paciente me chamando no direct. Não vai pro beach tênis não, hein, Rodrigão? Se for eu te abandono, não sei o quê. Tem preconceito da modinha do beach tênis, né? Eu falei, tênis é raiz, é esporte olímpico, não tem problema o tênis. Nossa, e tênis é difícil. Tênis é difícil mesmo. É desafiador. A gente estava falando sobre obesidade, que no caso você disse que é até mais mental do que comportamental. Sim. E a gente também lida com alguns transtornos, né? Como, por exemplo, a vigorexia. Sim. Quando eu me tornei fisiculturista, eu sentia que quanto mais eu alcançava determinado shape, mais eu queria. Sim. O que é o vigorexia para você? E você já encontrou alguém que tinha essas características e você teve que fazer algo inverso? Sim. É muito raro, para falar. Raro, né? Isso é muito. Eu tenho paciente que tá com que tem muito lá, não sei se nem poderia chamar de vigorexia. Eu tenho paciente que tá super seco, com um shape muito bom, que transformou bastante assim, mas toda hora ele quer mais e fica se comparando, um paciente se compara com o outro. Mas ele fala, mas você postou o percentual de gordura daquele lá e tem um percentual mais alto que o meu, só que ele parenta ser mais seco que eu. Tipo assim, umas coisinhas bobas. Então, vigorexia em si, eu creio que eu nunca peguei até hoje, tá? Uma pessoa com vigorexia. Já pensei que peguei paciente com anorexia, com bulimia, que também é muito raro, mas com vigorexia não. Mas eu até falo, por um lado, eu tenho uma questão de vigorexia. Essa questão de eu preocupar tanto com percentual de gordura em ficar muito seco. Eu sou muito bitolado com isso. Então, quer dizer, eu considero isso uma vigorexia, né? Pra você ter noção, eu acordo todo dia, me peso em jejum na balança lá em casa, né? Eu faço minha bio de 15 em 15 dias também. Quando eu me peço em jejum, eu fico feliz quando o meu peso cai. Então, quer dizer, é o contrário. Todo mundo que treina, quando o peso aumenta, fica feliz. O meu, contrário. Ao contrário. Fazia tempo que eu não tava com o peso que eu pesei hoje. Eu fiquei super feliz quando acordei e pesei. Porque eu penso, tô comendo bem, faço uma reposição hormonal, treino muito bem, meu peso baixou, tô perdendo mais gordura ainda. Então, isso é uma vigorexia. Então, eu tenho isso enraizado em mim. Tem uma preocupação muito grande que eu tenho em deixar de ser seco. Então, eu creio que eu tenho até um bloqueio com relação a isso. Foi essa questão de ser atleta que me trouxe isso também. Entendi. Eu acho que traz mesmo.
Traz, porque você acaba vivendo tanto isso e tudo é isso pra você. Então você acaba entrando de cabeça. E você acaba. E sabe o que é o negócio? É o que você falou. O povo vicia. Vicia nisso, tipo no assim. corpo, né? Vicia. E você pode ver que a maioria das pessoas que é atleta, quando sai, tipo assim, continua tendo esse mesmo estilo de vida que você tem ou engorda muito. Sim, tem os dois casos. É muito difícil você ver uma pessoa que era atleta e emagreceu. Eu vi poucas pessoas. A maioria ou mantém... Eu engordei, viu? 20 quilos. Não, então, ou a pessoa mantém, tipo assim, não igual, mas você vê que a pessoa tem um shape bacana, ou a pessoa engorda muito. Isso é diferente das modalidades esportivas. No fisiculturismo, geralmente quando o cara aposenta, ele mantém o shape. Então você vê o Schwarzenegger com quase 80 anos treinando, se mantém bem. No fisiculturismo, a maioria dos casos, ele se mantém um shape legal. Mas outros esportes, como por exemplo, o futebol, o basquete, quando o cara aposenta, ele destrói, igual o Ronaldo Fenômeno, você viu? Então, no fisiculturismo é diferente, o cara mantém o shape, mas outros esportes a gente vê que geralmente eles falam, nossa, eu batalhei tanto, era tanto treino, alimentação regrada, agora eu quero nem ver isso mais. Acabou. Tipo assim, acabou, nossa, quero ficar longe quero comer o que eu quero ficar sedentário, quero ficar barrigudo, quero comer o que eu tô afim. Eu quero... É uma coisa que eu usava muito, eu nem sei se é certo falar isso, mas eu falo assim, não, eu treino pra comer, eu treino pra viver, pra manter o corpo aqui. Porque eu já tive um corpo que eu falo assim, que foi... eu acho que todo mundo que gosta de ter um corpo bonito, todos nós temos um corpo dos sonhos. Sim. Eu acho que todo mundo tem que lutar pra chegar nesse corpo. Porque é uma conquista. Sim. É uma conquista. Você falar assim, nu. Só que é muito sofrido. Eu te falo isso porque eu já cheguei no corpo dos sonhos, mantive, tipo, uns 2 anos e depois não consegui mais, porque eu tenho isso na minha cabeça, que é sofrido. Quando eu penso fazer de novo, eu falo, será que eu tô a fim de abrir mão de tanta coisa assim? Então, assim, doutor, o que você aconselha pra gente, né, pessoas normais, pra ser menos sofrido? O que a gente pode trazer? Porque o malhar, já foi comprovado que malhar não é corpo mais. Malhar é mente. Sim. Entendeu? Então ele traz saúde em todos os aspectos da nossa vida. Então, assim, não é simplesmente malhar. E a gente costuma muito falar assim, malhar é 20%. 40% é alimentação e os outros 40% é sono. Sim. Então, tem muita gente que não entende isso, porque eu vejo muita gente que malha, que come bem, mas não dorme nada. Entendi. São pilares, né? E tipo assim, não casa, não fecha. Então, assim, qual que é o conselho que você dá para as pessoas, assim, nesse requisito, para sofrer menos e assim, não ter um corpo de fisiculturista, né? Sim, sim. Mas ter um corpo bacana. Eu vou até voltar no que você falou, a questão de você treina pra comer. Tem até um bordão meu que eu vou falar aqui de novo que viralizou. Uma frase me ficou muito famosa, assim, no Brasil todo. Quanto mais você treina, mais você pode comer. Quanto mais músculo você tem, mais você pode comer. Então, quer dizer, se você treina muito, treina bastante, gasta bastante caloria e tem muito músculo, dificilmente você vai engordar. Já percebeu que... O fisiculturista, aquele cara grande, seco, ele come 20 sanduíches, come não sei o que, não engorda. Então, quer dizer, se você tem muito músculo, treina muito, o metabolismo fica muito acelerado. Então, se você gosta de comer, treina bastante que não vai engordar, tá? Então, isso daí é um princípio bem legal. E que você estava falando uma dica legal para a pessoa que quer manter um shape bacana, mas também que não é um fisiculturista, né? Os pilares para a vida, para essa questão física, estética e para a saúde. Primeiro, a gente tem o treino, que é muito importante. Tem a alimentação, que é o mais importante de todos. Tem o sono e tem a saúde hormonal também. São 4 pilares, tá? Se eles tiverem os 4 alinhados, você vai ter resultado. Na minha concepção, o pilar mais difícil é a alimentação. Vocês vão concordar comigo. O prazer número 1 do ser humano não é sexo. É comida. É comida, é como se fosse droga. Esse é o prazer número 1 do ser humano. É comida. Então, você controlar o prazer número 1 de uma pessoa que tem uma ansiedade, uma compulsão, tirar aquilo é como você tirar uma droga. A pessoa fica em abstinência. Então, é dificílimo, tá? E outra coisa que eu falo, sou fã de personal, de treinadores. Treinar é muito fácil. É 1 horinha por dia, ainda mais se for acompanhado por um personal. Por isso que meu trabalho é complicadíssimo. O trabalho de um treinador. Ele tem um aluno dele.
1 hora todos os dias, vamos supor, faz o treino de segunda a sexta, 1 hora. Ele acompanha o aluno. Então, ele sabe se o aluno está treinando bem ou não está ali acompanhando. O cara vai no meu consultório, posso passar o protocolo mais lindo do mundo. O cara sai, que certeza eu vou ter que ele está seguindo o que eu passei? Nenhuma. Entendeu a diferença? Então, além de eu lidar com o prazer número 1 do ser humano, que é a alimentação, eu não sei se o cara está seguindo o que eu passei ou não. Por isso que eu considero o meu trabalho o mais difícil que tem, tá? Por essa questão, porque eu não acompanho, não sou igual um treinador que tá lá junto com o cara, passando o treino, e eu tô lidando com o prazer número 1 do ser humano, que é a alimentação, então é dificílimo. E eu falo uma coisa pra todo mundo, tem gente que fala assim, porque nutricionista é bobeira, a gente tem que comer saudável, todo mundo sabe comer saudável, só que eu falo, gente, você ter um acompanhamento é totalmente diferente. Totalmente diferente. Tanto pra alimentação, que é igual você falou, que é o dia inteiro. A gente tem que comer o dia todo, pra entendeu? começo de conversa, cada pessoa é de um jeito. É de um jeito. Então tem a questão que é o dia todo. Mas as pessoas acham que sabem comer. É isso que eu acho que é o problema da sociedade hoje. As pessoas acham que sabem comer. Eu comi arroz, feijão e carne e salada. Eu falo isso porque a gente encontra muito isso, tá? É assim, ó. Eles chegam lá na loja. Eu preciso de algo que me ajuda da saciedade, que acelera meu metabolismo. Aí você faz um combozinho lindo lá. Sim. Você vai tomar um chazinho pra acelerar o metabolismo, vai tomar isso, isso e isso. Eu juro pra você, na hora que eu chego lá na porta da loja, que eu olho... Aí tem uma padaria do lado da minha loja. Que eu olho assim na cadeira, eles estão comendo um bolão, um pão, ou pudim, ou bolo de pote. Aí eu falo, não, mas aí... Não adiantou. Na segunda-feira eu começo. A engorda põe a culpa no arroz, não é no bolo. O vilão é o arroz, né? Isso, não é o bolo. Doutor, eles fazem muito isso. Eles falam assim, não, é o arroz e o feijão que estão me engordando. E eu nunca vi nutricionistas que são bons profissionais, eu não vejo eles tirar arroz e feijão, porque arroz e feijão é o básico de todo mundo. A comida mais saudável que tem, o prato do brasileiro típico, que é arroz, feijão, salada, uma carne e ovo, é o prato mais saudável que existe no mundo. Só perde pra culinária japonesa e mediterrânea, né? Mas é uma comida muito saudável, tá? Diferente, vamos supor, do americano, que é muito fast food. Os Estados Unidos trouxe muita coisa ruim pra gente. Essa cultura do industrializado, do ultraprocessado, é uma cultura americana, né? Então, isso daí ele é muito ruim. Então, o prato do brasileiro é muito saudável. Então, demonizar esses alimentos é muito errado. Eles falam muito mal de arroz e feijão, e não é. Porque é o prato principal que todo mundo consegue ter. Eu vou te dar um exemplo. Todo alimento que vem da natureza é saudável. Vocês vão concordar comigo. Um arroz e feijão, um arroz sequinho, feijão, tem muita fibra, tem ferro, vitaminas também. O que estraga qualquer alimento é o modo de preparo. Um dos peixes mais magros que tem, o filezinho de tilápia. Perfeito. Agora, se você empana e frita ele, triplica a caloria. Arroz não tem gordura, não tem nada, sequinho, pouco calórico. A pessoa faz na banha de porco, ó, o pessoal de roça, e lota de banha, aquele negócio minando óleo. Fica 5 vezes mais calórico. Então, o modo de preparo do ser humano que estraga a comida, vamos falar assim, não na questão do sabor, na questão nutricional. Gente, então já fica a dica aí. Vocês param de pôr a culpa no arroz e no feijão, hein? É o modo de preparo. E uma outra coisa que eu tenho dúvida. Todo mundo, né? Essas dúvidas que eu vou trazendo pra você é porque o povo leva pra mim. Sim. Aí eu falo assim, não, aí tem hora que eu fico assim, gente, eu não sei. A questão do 80-20 funciona? Funciona muito, tá? 80-20 é uma regra aí que a gente tem na nutrição de uma ala, né, mais liberal, vamos falar assim, que eu sigo também. Você pode seguir 80% da rotina do protocolo saudável por 20% de furos. Então, quer dizer, é o que eu falo de liberar uma refeição livre, tá? É uma pessoa que segue uma rotina certinho. Vamos supor, a semana tem 7 dias. A pessoa faz 5 refeições por dia, certo? 5 vezes 7, 35 refeições na semana. Se ela faz 2 refeições livres por semana, livre mesmo, comer o que gosta. Aí você coloca na balança. Então ela fez 33 refeições certinha de um lado e do outro 2 erradas. Não é insignificante. O número 2 perto de 33 é muito longe. É muito então longe. Não é isso que vai atrapalhar o emagrecimento. Isso vai até melhorar a cabeça, o psicológico, ela conseguir socializar, vai comer o que está com vontade como se fosse uma recompensa. Então ela vai conseguir seguir a dieta por longos períodos, se ela se der essas recompensas nesses determinados momentos. Mas é claro,
O cara tem que treinar bem, seguir o protocolo certinho. Não dá certo se a pessoa treina 2 vezes na semana e fica beliscando o dia inteiro e já põe um monte de refeição livre. Então, se o indivíduo segue certinho, a regra 80-20, ela funciona muito bem. Essa questão também de treinar só 3 vezes na semana não é pouco, não? Pouco, e a mulherada adora. Sempre acontece, eu falo muito de exemplo prático que eu tenho no consultório, né? Eu passo protocolo para paciente, dieta perfeita, fórmulas manipuladas, suplementação, belezinha, e ela treina 3 vezes na semana. A semana tem 7 dias, então ela está queimando calorias em 3 e descansando 4. Aí volta, tem um resultado, mas não é lá aquelas coisas. Eu falo, paga seu personal ou vai treinar sozinho os outros dias. De 3 dias ela passa a treinar 6, de segunda a sábado. O resultado é bem maior, porque ela vai ter um gasto calórico bem maior. Final de semana, uma dica que eu dou para todo mundo aí que estiver me escutando, que é muito legal, acontece muito da pessoa seguir bem de segunda a sexta, dieta, treino. Chega no final de semana, não treina, então ela não tem o gasto calórico do treino e é um período mais propício de furar a dieta. Final de semana, vai sair com os amigos, beber um álcool, comer uma coisinha que gosta. Então, não tem o gasto calórico do treino e está ingerindo mais calorias. Então, choca 2 coisas. Aí, o que ela perdeu durante a semana, anula no final de semana. Então não tem tanto resultado. Então se a pessoa queimar uma caloria no final de semana, mesmo que fure a dieta, já segura bem a onda. Então acorda num sábado, faz um aeróbico de jejum, um longão de jejum, faz um treino, queima caloria no final de semana também. Então a furadinha não vai ter um impacto tão danoso aí no shape e na saúde. Você ficou feliz? Agora quer quebrar a dieta no final de semana? Levanta e vai malhar. Malha. Quer tomar uma cervejinha? Cervejinha pode, doutor? Cervejinha. Com moderação. Todo mundo... O que é com moderação? Que eles falam assim. Que é uma cerveja com eles falam moderação? assim, o nutricionista falou que eu posso tomar só 4. 4 eu dou exemplos, né? O ser humano não é bobo. Tipo assim, uma pessoa que tá obesa, ela sabe por que tá obesa. Ninguém é idiota, né? Aí, e todas as perguntas que mais tem no consultório são 2. A primeira, no final da consulta. Em quanto tempo eu vou perder isso que eu quero? Eu não tenho bola de cristal, se não jogava na Mega Sena, eu saberia o número da Mega Sena. A casa da pessoa não é um Big Brother. Pra eu saber, eu não sei como que é a genética dela, a individualidade. Eu falo, eu vou fazer o máximo pra te ajudar pra perder gordura da forma mais rápida e saudável possível. E a segunda pergunta, é a cervejinha, eu vou ter que tirar? Eu sempre falo isso. Vamos supor, por um exemplo, se o cara toma 10 Heineken, long neck numa sentada, se ele reduz pra 3... ele vai continuar bebendo e reduziu 70%. Então, se a pessoa não consegue tirar, se ela fizer uma grande redução, já é uma vitória tremenda. Então, quer dizer, reduz. Se você pergunta é porque não é bobo, você sabe que atrapalha, então reduz. Simples, tá? Não precisa cortar de uma vez. Pode falar que tem muitas aí. Eu quero saber qual que é a sua visão dessas semaglutida, injeção Saxenda, Monjaro. Qual que é a sua visão a respeito disso? Tá na moda agora, principalmente o Monjaro. O pessoal ali no aeroporto, tudo sendo preso, né? Porque não tá ainda liberado no Brasil, mas pode trazer de fora, mas com receita e só pra você, não pra vender aqui. Mas o Monjaro, eu falo assim que vai mais pra pessoa de classe alta. Porque o custo mensal do tratamento geralmente é R$5.000 por mês, entendeu? Só que assim, uns que a gente vê muito a classe baixa, média usando, é o Ozempic e os Saxenda? Saxenda, Ozempic, sim. Esses aí a gente vê que o pessoal consegue o Monjaro comprar. É uma evolução, o Ozempic é muito bom também. Liraglutida, sim, né? O Monjaro é uma evolução, ele tem um resultado para perda de peso superior, tá? Essas medicações, elas são muito boas. A obesidade é uma doença, assim, a doença do século e tá cada vez crescendo mais. Então vem para combater isso. Eu não sou contra. Eu sou contra o seguinte, tá? A base do emagrecimento saudável, a base, o mais importante, é o estilo de vida, o lifestyle saudável. Isso é dieta e treino, tá? Se a pessoa inverte isso, ela coloca a base do emagrecimento, o medicamento, ela não vai ter sucesso. Que ela vai se entupir de medicamento, ela vai emagrecer porque vai cortar a fome, tá? É um medicamento forte, ela vai usar por um período só, emagrece muito, mas emagrece de forma errada. Perdendo músculo, baixando o metabolismo. Tirou o medicamento, metabolismo está baixo, a fome vem, ela triplica o peso. Então, quer dizer, esses medicamentos são muito bons. Se a pessoa já segue um estilo de vida, um lifestyle saudável, o cara treina bem, segue uma boa alimentação,
O remédio é a cerejinha do bolo que vai encaixar e vai contribuir para o resultado satisfatório. Então, é um coadjuvante. O ator principal é sempre dieta e treino. Medicação, seja qualquer uma, tem que ser o coadjuvante sempre em último caso. Tem pessoas que nunca tentaram emagrecer certinho, nunca treinou bem, procurou um bom nutricionista, cuidou da alimentação, já quer ir direto pro remédio. Errado. A mesma coisa, a pessoa quer fazer lipo ou operar de bariátrica antes de fazer um treino e de fazer uma dieta. Não. Cirurgia plástica, esse tipo de cirurgia é em último caso. Medicamento em último caso. Tenta mudar seu lifestyle. Eu já tive paciente, chegou obeso com 180 quilos, caiu para 100 quilos sem usar medicação. Porque mudou o lifestyle e não fez bariátrica. Então, quer dizer, olha que legal, o cara saiu de uma obesidade mórbida, ficou legal, ficou com shape bom, até musculoso, sem precisar da bariátrica, sem agredir o corpo dele com uma cirurgia, sem pôr um balão, tirar um pedaço do estômago. Então, quer dizer, antes de recorrer à cirurgia, em último caso, tenta mudar o estilo de vida. E isso que você falou da bariátrica é, assim, pra mim, sensacional. Porque o que que acontece? Depois que a bariátrica entrou, como entra na obesidade, entra como doença, a bariátrica entrou no convênio. E aí o que mais tem hoje são as pessoas fazendo bariátrica. E é isso, elas não mudam a mentalidade. Aí você vê, a pessoa emagrece lá 30, 60 quilos, um exemplo. Doutor, você vê a pessoa 2 anos depois, ela tá o dobro do peso. E tá acontecendo isso demais. E aí não tem como fazer bariátrica de novo. E aí? Eles não a galera não entende que tudo começa aqui. Eu não sou contra, tá? Eu vejo pessoa, tipo, paciente, mulher com 80 quilos querendo fazer bariátrica, 70, tá? Mas também eu já tive paciente obeso mórbido que eu tentei de tudo pro cara emagrecer. Tentei de tudo. Ele não conseguia seguir, tava cada vez mais gordo e tava uma questão até perigosa. Eu falei, esse cara vai infartar a qualquer momento. Sim. Então eu recomendei ele, eu falei pra ele, ó, não tem como eu te ajudar mais. Você vai fazer a bariátrica, depois que você fizer a bariátrica, você vai voltar aqui pra gente fazer um protocolo legal, eu vou te acompanhar, mas tem que fazer a cirurgia. Então eu não sou contra a cirurgia, mas num caso desse. Agora uma pessoa tá só com uma barriguinha e não faz tudo errado na vida e já quer ir direto pra cirurgia... Ai, posso te perguntar uma coisa? Agora Pode. É minha mesmo, viu, gente? Vocês têm dúvida aí? Momento, hein? Eu sou louca pra fazer lipo. Louca. E aí um dia que eu fui consultar, o médico olhou assim pra minha cara e falou assim, muito realista. Ele falou assim, você tá no peso que você quer tá? Eu falei, não, eu preciso perder uns 5 quilos. Ele falou assim, então perde 5 quilos e vem cá marcar a cirurgia. Porque ele falou isso pra mim, ele falou assim, a lipo, ela não emagrece. A lipo, ela só vai tirar um pouco da porcentagem de gordura que você tem. Então, você tem que vir com o peso que você almeja, porque a lipo, ela só vai dar aquela modelada. Sim. E aí, eu tenho uma visão sobre isso, não sei se o senhor vai concordar. Pra mim, pra pessoa ficar com um corpo top, dos sonhos, que eu falo assim, que é referência, ou pra mim é intervenção cirúrgica ou é medicamento. Quando eu falo medicamento, como que fala? É bomba, né? Bomba que fala. Você tá falando qual medicamento? Hormônio, você tá falando? Sim. Hormônio. Ou é hormonal. Eu não vejo ninguém, tipo assim, do meu ciclo, tá? De vida. Sim. Que eu falo, que segue 100% e consegue ter, tipo, 5%. 5% é só de atleta. Sim. Eu já vi pessoas assim que tem 15, sim, 18, mulheres, tá? Porque o homem consegue abaixar mais do que nós mulheres. Então, assim, aí eu tenho muito isso. Eu quero fazer lipo porque eu acho que eu não consigo chegar no corpo que eu quero sem a intervenção cirúrgica ou sem a questão hormonal. Eu vou te dar o exemplo. Então, esse médico que falou isso, você pode marcar com ele ali, porque ele é muito bom, tá? O médico cirurgião plástico bom é aquele que fala para o paciente emagrecer. Primeiro e depois voltar para fazer a cirurgia. Sim. Se você faz uma cirurgia num paciente que está quantidade de gordura abdominal muito elevada, a cirurgia não fica boa, não fica bonita. Então, o médico bom, ele sempre recomenda. Emagrece, treina, faz dieta, perde tantos quilos e você volta aqui. Esse médico é bom, tá? E outra coisa também, se ela tá muito gordinha, com bastante gordura no braço, faz a lipo, não fica estranho, vai ficar tudo gordo e só a barriga lipada e a lipo perde. Se a pessoa, a mesma coisa da medicação. Eu já vi isso muito lá no consultório. Mulher fez a lipo sem fazer um lifestyle, sem estar com um lifestyle legal, com dieta, treino, e depois perdeu a lipo, engordou de novo. Então, a lipo não é algo definitivo. A pessoa tem que se programar com isso. Essa questão do shape que você falou, depende de cada caso. Essa questão é muito genética, tá? Uma pessoa que nasceu com a genética de ter o corpo bonito, ela vai ter sem usar hormônio. Então, depende o que é bonito pra você.
Você entendeu? Depende de qual que é a sua régua. É bonito pra você ficar gigante, cavalona musculosa, mais sequinha, magrinha, só com a barriga seca, um corpo mais normal nesse sentido. Então, quer dizer, é uma coisa muito individual também. Tá? E assim, eu acho que não é o normal. O máximo que uma mulher pode chegar é 28% de gordura. O máximo? Não. Você tá falando saudável. É, o saudável. Depende, eu vou te explicar isso. Percentual de gordura de homem e de mulher. O homem, obrigatoriamente, tem que ter um percentual mais baixo que da mulher. Eu vou dar o exemplo da bioimpedância. Eu faço vários métodos lá. E você nunca pode comparar um método com o outro, tá? O adipômetro, que é o alicatinho, o bioimpedância, o DEXA Scan. Cada método dá um valor diferente. Então, você tem que sempre comparar o mesmo método com o mesmo. Vamos falar da bioimpedância embórica, que é o mais conhecido. O percentual de gordura normal na bioimpedância embórica não é nem alto nem baixo da mulher, é 23%. Isso é o normal, não é alto nem baixo. De um homem, o mesmo normal para o homem é 15%. Tá vendo? Um homem com 23% de gordura, ele é gordinho. Já a mulher é normal. Um homem com 15% de gordura é normal. Uma mulher com 15% de gordura já tem um shape bem seco, legal. Entendeu? Então é diferente a gente mensurar Por que dessa mudança? Uma mudança muito grande, é de 8%. O homem tem muita massa muscular, o homem tem muita testosterona, consequentemente, tem bem mais músculo e menos gordura. Por isso a importância da testosterona, tá? Uma mulher com 5% de gordura nem menstrua mais. É algo, tipo assim, raríssimo, 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 tá? Ou vocês param de... Desculpa, viu, homens? Que vocês estão 8% na nossa frente. Vocês têm o dever, a obrigação de conseguir chegar no shape mais rápido que a gente, viu? Sem falar que a testo tá bem mais alta, né? Tem mais disposição, Tem mais mais força. Isso é muito importante. Sabe uma coisa legal que eu vou falar também? Não é uma regrinha exata, né? Isso de experiência minha clínica. Você pega, vamos supor, 10 homens, põe um do lado do outro. Os 10 com 15% de gordura na bio. Se você olhar eles, você vai falar, nossa, esse cara aparenta ter 18, esse aparenta ter 10, esse aparenta ter isso, aquilo. Apesar de ter o mesmo número no papel, no exame, a distribuição corporal e o formato corporal é diferente. Então tem muito paciente, o cara pega... até eu falei aquele que me questionou lá. Eu postei a bio do paciente lá, deu 6% de gordura... E eu postei e marquei ele, o cara entrou, o outro paciente falou, nossa, esse cara tem menos gordura que eu, mas aparenta, não é seco igual eu. E esse paciente que comentou isso, tinha mais que ele no papel, tinha 10% de gordura, só que aparenta bem mais seco. Então, não é regra, não é matemática exata. O ser humano é individual, um é diferente do outro, tá? Então não ficar tão apegado a números, a papéis, só não. Mas é o espelho. Então. É o espelho é que manda, a pessoa pegar... Gente, é fácil. Emagrecimento. A mulher pega e ela quer emagrecer. A mulher usa calça jeans justa. Põe a calça, já tá mais frouxa, na cintura mais frouxa, emagreceu, é fácil. Ou a mulher é magrinha, quer ganhar massa muscular. Vai pôr a calça jeans que é justa, não tá entrando na coxa, tá ganhando músculo. Então, quer dizer, é muito fácil você ver essa mudança, né, no visual. Tem uma coisa que eu falo muito pro pessoal, e eu não sei se é certo, tá? O povo é muito habitolado com quilo. Ai, eu tô com tantos quilos. Eu já não sou com quilo, eu já sou com a porcentagem de gordura. Tipo assim, vamos supor, eu pesei e tô com 65. Mas aí o 65 pra mim não é importante. Pra mim o importante é a porcentagem de gordura. Por quê? Já aconteceu de eu estar com 65 e a minha porcentagem de gordura tá alta. Isso é o que eu mais sofro de questionamento de paciente ficar me chamando. Até no aplicativo que eu converso com eles e ficar me questionando. Geralmente eu passo o protocolo pra eles. Mulher que é mais bitolada com peso, né? Aí me chama, comecei a dieta, meu peso não baixou na balança, ou ganhei 1 quilo. Gente, mas isso não quer dizer nada. Talvez o peso travou, mas ela teve uma recomposição corporal, que é o melhor resultado possível, que é ganhar músculo e perder gordura ao mesmo tempo. O peso fica igual, mas é o que mais muda o físico, o shape, né? Ou a pessoa ganhou 1 quilo, mas ganhou de músculo. Gente, para saber o resultado, se está tendo evolução, é a avaliação física. Ver como que tá o percentual de gordura, quantidade de músculo. Só deve preocupar com peso a pessoa que é obesa, mas tem tipo uma pessoa de 150 quilos. Não tem como ela não perder peso na balança. Tá? Mas uma mulher que só tá um pouquinho cheinha, só com uma barriguinha, não fica tanto atento ao peso não, que o peso é o pior inimigo. Isso que gera ansiedade, a pessoa ficar se pesando sempre. E mulher tem muito essa flutuação hormonal, questão de período pré-menstrual. Então ela incha, retém líquido, depois solta o líquido, então ela vai ficar o peso flutuando muito. Se ficar se pesando toda hora, a cabeça vai pirar. É tortura. É tortura. E agora, vamos entrar, doutor, para
uma questão polêmica que agora eu quero falar do... A gente vai entrar pra uma questão mais íntima, sua e da sua esposa. Tá. Mas, amiga, tô finalizando aqui, você pode perguntar, viu? Tá Senão... Gente, se deixar, vocês já sabem, né? A gente vai agora para um assunto muito polêmico, que é a questão dos hormônios. Sim. A gente sabe que no nosso país hoje as pessoas têm muito preconceito em relação a isso. E eu falo isso pelo meu meio, e eu tenho muitos amigos homens. E, gente, eu vou falar um negócio pra você. 80% tem vontade de fazer a reposição hormonal, só que todos querem começar da forma errada. Tem um cara que eu admiro muito ele, que é o Paulo Musi. Eu admiro ele como pessoa, admiro ele como casal, mas a esposa dele, né? E uma coisa que ele fala muito, fazer a questão hormonal sozinho, gente, é loucura. Então, assim, você que tá nesse ramo, que vê muito isso, né? Que tem uns pacientes que procuram, qual que é o seu posicionamento em relação a isso? Fazer a reposição hormonal com acompanhamento realmente gera um efeito colateral lá na frente ou não? A pessoa pode fazer um uso contínuo da reposição hormonal? Eu vou dar um exemplo para você que é clássico. O Eduardo Costa, né? Ele ficou muito tempo cheião, bonitão, né? Até certa idade. Sim. E depois que ele parou, ele foi e murchou. Sim. Então, tem gente que a gente vê que a pessoa, até quando tá mais velha, tá com o shapeão bom. É porque ela continua fazendo uso contínuo? Isso faz mal ou não faz mal? É aconselhável ou não é? Tem que tomar, tem que fazer uma pausa. E tem que ter o acompanhamento de qual profissional? Então vamos lá. Primeiro que a questão do hormônio é igual comparar o veneno com o antídoto. O que faz um veneno fazer mal, o antídoto fazer bem, é a dose, tá? Então, a primeira questão é essa. O hormônio, ele pode ser um veneno ou um antídoto. Então, fazer o uso de hormônio, uma reposição hormonal, quando a gente fala reposição, a palavra reposição é repor algo que está baixo, que está deficiente. Então, vamos supor, um homem, o normal da produção hormonal de testosterona fisiológica do corpo do homem tem que variar de 300 nanogramas por decilitro a 1.000 nanogramas por decilitro, tá? De testosterona. Ficar na casa dos 500, 600 é um nível legal. Se esse homem fez um exame, ele tá com queixa, libido baixa, fraco, ficando nervoso, não tá dormindo bem, ele faz um exame lá e deu 200 nanogramas por decilitro. Testosterona baixa. Então é indicado ele fazer um uso exógeno, uma aplicação de testosterona que seja, né, de 20 em 20 dias, uma Durateston, uma Deposteron, para repor isso que o corpo não está produzindo. Então, quer dizer, se ele faz a reposição hormonal é para você ficar dentro dos níveis fisiológicos, tá? Que o corpo iria produzir naturalmente, mesmo que seja um nível fisiológico alto. Se ele ficar em 1.000 nanogramas por decilitro, fazendo a reposição hormonal, é o que o corpo consegue produzir o máximo fisiologicamente. Então, isso não vai trazer efeito deletério para a saúde. Sim. Agora, se o cara pega e fala, eu vou fazer um ciclo, vou tomar uma Durateston por semana, já não é reposição. Aí ele faz o exame lá de testosterona, deu 2.000 nanogramas por decilitro. O dobro máximo que o corpo começa a produzir. Então, testosterona no nível muito alto, tá? Aí que pode ter problemas de saúde. Então, hipertrofia cardíaca, tá? Depende muito da genética da pessoa também. Então, quer dizer, você fazer uma reposição hormonal se você tem uma deficiência, para ficar dentro dos níveis fisiológicos, na verdade, só vai trazer benefícios. O cara vai virar o super-homem, tá? Se tiver a testosterona baixa. Mas se for para níveis acima dos fisiológicos que o corpo produz, aí que traz efeitos deletérios para a saúde. Então, fazer uma reposição hormonal, ficar dentro dos níveis fisiológicos, o cara pode tomar pro resto da vida, tá? Com certeza, é claro, eu não tenho um conhecimento com eles, mas pegar o Schwarzenegger, o Stallone, eu tenho certeza que eles fazem reposição hormonal, se cuidam bastante, testosterona sempre alta, com acompanhamento. Doutor, dá uma dica então para esses rapazes aí, esses jovens que quer fazer essa reposição e fica com medo. E outra coisa, a maioria fica com medo pelo julgamento. Vocês é bobo, hein? Por que vocês contam? Né? Fica com medo do julgamento. Pra mim é feio fumar e se entupir de álcool, tá? Usar o hormônio pelo menos fica com shape bacana, fica com shape bonito, tá? O álcool vai ficar barrigudo, tá? Então pelo menos tem uma coisa boa, né? Sim. Mas, deixando brincadeira de lado, quer dizer, pra quem quer fazer uso de hormônio aí, se você tá com a testosterona boa, não tem queixa nenhuma, então você não vai fazer reposição hormonal. Você vai fazer um ciclo de hormônio pra ficar fortão ou ficar secão mesmo. Aí você põe na balança se você quer isso ou não pra você. Então aí, gente, para com isso.
Tem vontade? Vai lá. Qual profissional que você tem que procurar? O profissional geralmente é um médico endocrinologista que cuida dessa questão hormonal, mas eu já falo de antemão. Se você vai em um médico que cuida dessa área e você não tem queixa nenhuma, seus exames normais, ele não vai te passar hormônio, tá? Não passa. Ele vai passar só se tiver uma testosterona baixa, tiver indicação de reposição hormonal. Se quer fazer um ciclo para ficar fortão, vai ter que fazer por conta própria e se virar. Aí é problema e risco seu. Né? Respostinha aí. Não foi o que vocês queriam, né? Nossa! Toma. Viu? Fica aí tomando esses trem escondido errado. Então... E tudo falsificado subdosado, daqueles laboratórios exatamente. underground que vem do fundo de Paraguai, quintal. nem sabe o que Fundo tá de tomando. quintal. Não, e deixa eu te falar. Guias, é assim. E é um trem, é uma roda, eles andam junto. Quem toma um, leva os amigos tudo pra tomar. E compra pros outros, né? Tem um canal de compra. Compra pros outros e eles aplicam isso um no outro. Teve um amigo meu que chegou lá um dia, tava com a bunda até dura, andando mancando. Eu tô assim, o que é isso? Aí o fulano lá aplicou o trem Não, errado. mas eu não sou... cara, eu tô falando pro público, eu não sou careta, não. Na minha época de competição, eu até falei no podcast, no outro... Esse vídeo foi um dos meus mais virais, que eu falei o ciclo que eu fazia, né? Quer dizer, eu enchia o rabo de hormônio. Muita coisa pesadíssima, assim, né? E uma coisa que eu descobri legal... Igual eu falei pra vocês que eu me aposentei e fiz preparação pra ficar seco, igual uma competição, pra viajar. Com uma quantidade, tipo, 10% do que eu tomava. Eu fiquei com o mesmo shape, tomando bem menos hormônio. Então, quer dizer, eu pensei, nossa, naquela época eu não precisava ter me entupido de hormônio pra ficar com o shape que eu queria. Tá? Então, uma coisa, experiência de vida. Por isso que eu acho que o fisiculturismo é a Fórmula 1 do esporte quando se trata de estética corporal. O que é estética corporal? Ganhar músculo e perder gordura. E qual o esporte que trata isso? É o fisiculturismo, onde você vê indivíduos com maior quantidade de músculo e menor quantidade de gordura. Então, esse laboratório que eu fiz em mim mesmo, de chegar no extremo da definição corporal, de tomar muita coisa, eu aprendi na vivência e na prática o que funciona, o que não funciona, o que faz mal, o que não faz mal. E isso nenhuma faculdade no mundo ensina. Então, quer dizer, eu levo muito isso pro meu consultório, pros meus pacientes. Chega um paciente lá, senta lá pra mim e fala, Rodrigo, eu tô ciclando com isso ou não. Eu sei a dieta que ele vai ter que fazer, o que ele vai ter que comer, para ter um aproveitamento melhor, porque a janela anabólica é maior. Então, quer dizer, essa vivência é muito importante que eu tive, tá? E uma coisa, uma curiosidade. Quando a gente faz toma, né, os hormônios, não fica com... Igual você falou, eu tomei bem menos e mantive o shape. Não é porque fica um vestígio no organismo, não? Não, isso daí sai rápido. Poucos meses, dependendo do hormônio, semanas, Tem dependendo tempo da de meia-vida vida. dele, tá? Sai rapidinho. O que acontece muito a pessoa que faz um ciclo muito forte e ela não fica mantendo só uma testosterona para ficar só mantendo uma testosterona normal mais alta, ou não faz uma TPC, que é terapia pós-ciclo certa, ela vai ter um crash hormonal tremendo. Vamos supor, o cara fez um ciclo de bomba mesmo, tomando muito hormônio. Tá com 3.000 de testosterona, né? Batendo lá nas tampas, forte, disposto, ganhando músculo, treinando muito. Aí, de repente, ele para da cabeça dele de uma vez. O corpo não estava reconhecendo mais, não estava produzindo mais a testosterona endógena dele, né? Que ele estava tomando a exógena, que é a medicação, e é uma quantidade bem maior que o corpo produz. Então, quando o cara toma muito anabolizante, muita testosterona, o corpo para de produzir. Fala, nossa, ele está tomando tanto que eu produzo é tão pouco perto disso, eu vou parar de produzir. Aí o cara para o ciclo de uma vez, até o corpo voltar à produção natural, demora semanas, meses, talvez até anos, dependendo do ciclo que ele fez. Aí o cara perde muito músculo, ganha gordura, fica impotente. Então, quer dizer, a pessoa que vai entrar nesse mundo para fazer um ciclo mesmo, ela tem que procurar ajuda, conhecimento para fazer certinho, porque senão vai dar uma ferrada aí no cara. Essa questão do TPC é o pós, né? Depois, terapia né? pós-ciclo. Algumas medicações que a pessoa usa Sim. para repor, fazer essa produção natural de testosterona voltar mais rápido e mais forte, para não ter esse baque tão grande. E o correto é sempre fazer isso, né? No caso dos Depende, homens, né? depende. Se o cara se ele quer continuar tomando hormônio e não vai parar, ele só fez um ciclo forte, quer dar um alívio pro organismo, mantém só uma base de testosterona para ele manter ela alta, mantém só uma testosterona. Mas se o cara quer parar de vez, é obrigatório fazer sim. Ah, entendi. E questão de mulher toma menos, né?
Homem precisa mais... Claro, não tem nem comparação. Se uma mulher toma alguns hormônios que o homem toma, na dose que toma, vira um homem. Vira um homem mesmo. Não tem nem comparação. Pra mulher, o hormônio, o menos é mais, tá? O menos é... Mulher não pode tomar todo tipo de hormônio, igual o homem toma. Não pode tomar uma Durateston, que é muito forte. Então, pra mulher, tem hormônios mais específicos e a quantidade é bem menor. Mas, ô Rodrigo, eu fico vendo essas mulheres que faz o fisiculturismo aí. Nossa, tem umas que é do tamanho dos homens. Mas geralmente não são. O wellness, elas são grandes, mas é um corpo até masculino. Que a perna é grossa, a cintura mais fina. Aqui, ó. Aquelas que de outras categorias, igual tem no Olímpia, elas são como se fosse um homem mesmo. Ali uma toma muito sim. hormônio e já não tá preocupada com a feminilidade mais. Ela não tá nem esse cabelo cair, se mudar a voz, se de ter acne. E é reversível essas questões? Dependendo, não. Dependendo. O crescimento do clítoris não é reversível. Questão da voz também não é reversível. Essa masculinização mais forte não é reversível, não. É tenso. bem... Tenso. Mas esses casos são bem extremos também. Babado. A que a gente estava falando naquela hora que não tem como a gente monitorar, você não tem como monitorar o paciente. Já aconteceu de alguém insistir no seu consultório falando assim, não, eu fiz tudo certo e não tá dando certo, a pessoa não tem nenhum progresso? Claro. E como é que você reage nessa situação? Claro, como é que você lida com isso? Primeiro, claro, o ser humano, ele às vezes gosta de se enganar. Então, tem muita gente que às vezes, pessoa que não segue, mas eu falo, gente, se a pessoa, não é me gabando não, se ela não consegue seguir minha dieta, o meu estilo de vida, eu não sou só um prescritor de dieta, eu sou um incentivador. Eu gosto de incentivar meu paciente a seguir um lifestyle que eu sigo, minha família segue. Então, quer dizer, se eu prescrever só uma dietinha meia boca, o cara não vai seguir. Eu entro na mente dele, converso, vejo quais são as dores, por que ele não tá com o shape que ele gosta, que não tá com a saúde boa, que não tá gordinho, a gente vai ajustando tudo e o plano alimentar. Mas eu passo um plano alimentar tão legal, põe um açaí, japonês, põe tanta coisa legal que não tem como o cara não seguir. Mas tem gente que não segue, por incrível que pareça. Tem gente que fala que vai treinar e não treina. E tem gente que mente também, mas é raro. Então, quer dizer, eu tenho que avaliar. Geralmente o paciente chega, conversa, eu pergunto, de 0 a 10, sempre faço a pergunta, de 0 a 10, você seguiu quanto a rotina de treino? E quanto a rotina de dieta? Não mente pra mim, eu tento fazer a pessoa se abrir e não ser capaz de mentir também, mas acontece, tá? Aí se eu vejo que a pessoa tá falando a verdade e eu faço um pedido de exame hormonal pra ver como tá o hormônio, tento conversar mais, ou tem pessoas também, é normal, por isso que a ciência da nutrição, ela é individual, não é uma matemática exata pra todo mundo. Tem pessoas que mesmo treinando bem, alimentando bem, tem uma dificuldade tremenda de perder gordura. É genético, tá? Por isso que a gente faz até o teste genético no consultório. Então essa pessoa, teste genético a gente faz também, tá? É muito legal. Que bacana. É bem legal. Vou até falar um pouquinho muito dele. Importante. Nossa, fala, porque Todo mundo faz exame de sangue, né? Exame Sim. de sangue você tem que fazer de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, porque as coisas mudam. A vantagem do teste genético é um valor um pouco mais elevado, mas a genética não muda. A sua genética com 30 anos é a mesma de 40, 50, 80 até morrer. Então é um exame que você faz uma vez na vida, tá? Então ele é muito legal. A gente coleta células epiteliais de dentro da boca para um swab, um cotonete grandão. Manda o material genético para o laboratório que eu tenho credenciado, fica dentro do campus de genética da USP. Violentíssimo, muito bom. Aí depois de uns 20 dias eles mandam um laudo para mim. Então sai toda a vida do paciente. Tudo predisposições. O legal do teste genético... O exame de sangue detecta o problema depois que aconteceu. A pessoa está com colesterol alto, já está lá no exame. O teste genético nos dá predisposições. Se a pessoa tem uma predisposição para ter um colesterol alto, deficiência em várias vitaminas, problemas cardíacos, então se ela tem a predisposição, a gente consegue prevenir antes de remediar. E o que é melhor? Você prevenir antes que aconteça. Sai mais barato e menos prejudicial para a saúde. Então, o teste genético sai sua vida todinha. Sua bíblia genética, tanto questão de predisposição para deficiência de vitaminas, seu ciclo circadiano, se é a pessoa mais diurna ou noturna, sensibilidade ao álcool, à cafeína, glúten, lactose. É bem legal mesmo. Gente, acabou a mamata. Pra você que fica usando a desculpa que é genética... Pode já marcar uma consultinha com o Dr. Rodrigo. Agora já desvenda a genética. Agora eu quero ver vocês falar que é genética, tá? Porque agora tem exame, tá bom? Aí vai ver se é genético ou não. Ou se é preguiça, né? Se é preguiça. É genético ou preguiça. E existe algum fator de obesidade que é genético? Opa, existe, claro. Tem... essa questão da obesidade é muito legal. Tem o fator genético, né? Pessoas que têm... Já viu a família? Os avós é gordinho, o pai, a mãe é gordinho. Tem mesmo. Mas tem a questão
do ambiente, tá? Mas a pessoa, se ela tem uma genética para ser obesa, o trabalho duro vence qualquer genética, tá? E se a pessoa tem genética para ter uma obesidade mórbida, mas se ela segue um lifestyle muito bom e treina todo dia, ela não vai ser obesa. Agora, uma pessoa que não tem genética para obesidade, mas se ela extrapola, o ambiente vai vencer a genética boa dela, ela vai até engordar. Você entendeu a diferença? Eu sempre comparo essa questão do teste genético, o Neymar e o Cristiano Ronaldo, tá? O Neymar é a genética. É um cara que nasceu com um dom, um talento desde novinho, absurdo pro futebol. O Cristiano Ronaldo não tem aquele talento, aquela malícia de jogar bola como o Neymar. Mas ele tem a epigenética, que é o fator do ambiente, a força de vontade, o foco e a determinação. Então, quer dizer, um cara que tem uma genética que não aproveita, mas um cara que não tem uma genética tão aproveita, mas tem uma disciplina tão grande, supera qualquer genética e se torna o melhor do mundo. Então, a genética ruim não é uma sentença de morte. Se o cara batalhar, ele vai superar a genética ruim. Mas é claro, se tem um cara que tem uma genética muito boa e uma epigenética muito boa, que é o que o Cristiano Ronaldo tem, aí ele vira tipo mito, como foi o Michael Jordan do futebol, o Pelé, ele vira tipo supra-sumo, entendeu? Se o cara aproveita a genética dele. E, infelizmente, o Neymar não soube aproveitar também. Não. Não soube mesmo. E outra coisa, você falou que o exame de sangue, ele detecta os problemas depois que aconteceu. A questão da genética, tem o exame genético. Mas, assim, saindo um pouquinho fora dessa questão, eu vejo que, muitas das vezes, as pessoas não têm condição de pagar um nutricionista. E tem várias coisas que você descobre com o nutricionista, mas são vários outros médicos. E a pessoa, às vezes, por um sinal, um sintoma ou outro, poderia já se direcionar ao profissional necessário. E, por exemplo, tem questões do intestino. Inclusive, o intestino é o segundo cérebro do corpo. Sim. Sobre o intestino, quais que são as disfunções intestinais que a pessoa pode perceber no dia a dia dela, que ela pode já se direcionar para o gastro? É gastro, né? Sim. É o gastro. E outras disfunções também do organismo. Por exemplo, pele seca, isso pode ser disfunção disso. Sim. Porque daí a gente já se observa e já se direciona também, Essa né? questão do intestino, isso foi muito legal essa pergunta, né? Na verdade, o segundo cérebro, e é uma das coisas que mais atrapalha o emagrecimento. Sim. Geralmente, a pessoa que está com sobrepeso, obesidade, ela tá com o intestino preso, tá? É raríssimo homem ter intestino preso. Você já viu isso? É. Raríssimo. Pode perguntar pro seu marido, pra homem, aí vai 3 vezes no banheiro, 2 vezes, é normal. É anormal um homem com intestino preso, tá? É raríssimo. A gente até tá? assusta quando eles falam, tem intestino preso. Aí vai mulher consultar comigo, eu sempre pergunto, e o intestino é preso, solto? Vai quantas vezes no banheiro? Preso. 90% tem ele preso. Quando eu falo é preso, é o seguinte, se a pessoa não vai todo dia no banheiro, já é preso, tá? Se vai um dia sim, dia não, já é preso. Tem que ir todos os dias. Sabe por que a mulher tem intestino preso? Por quê? Tá? Bem mais que o homem. Por ação do hormônio progesterona. Se não tivesse o hormônio progesterona, não teria vida na Terra. O que o hormônio progesterona faz? Ele que segura o feto no útero. Tá? Quando a mulher engravida, esse hormônio tem um pico e fica muito alto. E como ele fica muito alto, ele sinaliza para o útero para dar paresia no útero, para o útero ficar quietinho para não abortar o feto. Tá? Se ele não atuasse no útero, deixando o útero paradinho, o feto não conseguiria fixar e não teria gravidez. Mas como ele dá paresia no útero, ele também, em segundo plano, dá paresia no intestino. Tá? E a mulher tem flutuação hormonal. Quando ela está grávida, fica mais preso ainda. Então é normal. Toda mulher tem o intestino preso. E quando elas vão me procurar, tá com sobrepeso, obesidade, tem o intestino preso, primeiro eu cuido da alimentação, falo para melhorar o consumo de água, passo muitas fórmulas manipuladas com fibras, probióticos, pré-bióticos para melhorar a saúde intestinal. E quando melhora a saúde intestinal, uma pessoa que não emagrece, o emagrecimento vem. Tá? Então é importantíssimo. Mas e a questão da microbiota, por exemplo? Sim. Às vezes a pessoa não tem intestino preso, mas solto demais. ela tem outras questões. Sim. É possível ter algum sintoma por fora que a gente consegue perceber? Sim, tá. Até questão de acne, pele oleosa. A acne tem muito a ver com o intestino preso. Pele oleosa. Tem doenças também, igual a doença do Crohn, as doenças mais sérias também. Mas o interessante, se a pessoa ela tem um problema intestinal, ou se é preso, a gente tenta modular com consumo de água, legumes, verduras, frutas, prebióticos, probióticos, fibras para soltar ele. Mas pessoa que tem um problema mais de intestino muito solto, um intestino irritável, muita diarreia, é bom procurar um gastro e fazer um exame aí, né? Uma colonoscopia para ver como que tá isso.
Tá? Geralmente o intestino solto que é o grande problema. Mas geralmente são essas doenças mais... O intestino irritável, uma doença de Crohn, entendeu? Nossa, essa doença de Crohn aí o pessoal sofre muito, né? Sofre muito, intestino irritável. São doenças aí intestinais mais graves. Mas aí é legal procurar um gastro e fazer um exame de colonoscopia. E essa questão do intestino aí foi muito bom falar, porque quando a gente tá com o intestino certinho, a cara da gente é outra. Melhora. A pele, o cabelo. Mas deixa eu te falar. Ficar empanzinado é ruim, né? A pessoa fica dizem que tem nervosa, até fica com gases. enfesado. Um enfesado, cheio de fezes. Fica com a barriga estufada, Pessoa cheio de... brava. Mas... Não, é interessante. Tem mulher que tá tão acostumada com o intestino preso, eu pergunto, você tem intestino preso? Você fala, normal. Você vai no banho de quanto tempo? Eu vou de 6 em 6 dias, uma vez na semana. Tem gente que é assim. Meu Deus, 6 dias é muito. Tem gente que, tipo assim, a pessoa vai 2 vezes de 2 em 2 dias e acha que tá normal. Porque era tão preso que melhora um pouquinho, mas não é normal. Não é normal. Meu Deus. Mas sabe uma coisa que eu reparo? Claro que depois melhora. Toda vez que eu começo dieta, a primeira coisa que eu sinto é cabelo e unha. Melhora, né? Não, ele melhora depois. O primeiro mês, parece que ele dá uma... Como que eu posso falar? Qual que é a impressão que eu tenho? Tipo... Ele fica mais frágil. Aí depois você vê que ele dá uma encorpada e fica tudo melhor. A pele, o cabelo... Sabe qual que é o melhor remédio? Natural, importante, cuida de tudo. Pele, cabelo é água. Pessoa que toma pouca água, a pele não fica legal, o cabelo não fica legal. Então a água, ela é um diurético natural. Quanto mais água a gente toma, mais água nosso corpo elimina. Então o fato da pessoa... Tem gente que pensa que é o contrário. Toma muita água, vai reter. É o contrário. Se o nosso organismo toma pouquinha água, o corpo é inteligente. É a mesma questão da gordura. Vamos supor, você toma 1 litro de água por dia. Vai falar, nossa, mas o Rodrigo não toma nada de água. O que a gente vai fazer? Já que ele não ingere água, a gente vai reter a água corporal dele. Então eu vou ficar retido. É a mesma questão que eu vou te falar da gordura corporal, a pessoa que faz aquelas dietas malucas, que não come nada. Você já viu? Tem pessoa que é gorda, obesa e come pouquinho? Existe. E ela é gorda e obesa porque come pouquinho. Tá? Não tem força, disposição e não treina. O organismo dela retém ele vai a falar assim, o caloria. organismo, nossa, esse cara aí, o Rafael pesa 120 quilos, mas está ingerindo 600 calorias no dia. Sabe o que a gente vai fazer com ele? Vamos baixar muito o metabolismo dele. Ele não está ingerindo calorias, então a gente tem que guardar energia. É a mesma questão do animal, o urso, quando hiberna, esse tipo de coisa. Ele acumula muita gordura. Então é a mesma questão, tá? Então isso daí é tão legal, essa questão da nutrição, da individualidade, que as pessoas acham que para emagrecer é só fechar a boca e não comer mais nada, pronto. Engano. Vai perder músculo e vai continuar com a gordura armazenada, tá? Tem que comer bem, comer certo, ficar forte, disposto e arrebentar na musculação e nos treinos. Aí você vai emagrecer bem. E 2 mitos que eu acho que existe na nutrição, assim, popular. O primeiro é a periodicidade das refeições. Tem que ter essa periodicidade, tipo de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas mesmo ou não? Você, por exemplo, tem determinada quantidade de calorias para você ingerir no dia, você comeu aquilo ali, tá tudo certo. É o maior mito, essa questão era antigamente. Até na época que eu fiz faculdade, eles falam que tem que comer de treino. Tanto que é ridículo, coisas que ensinam na faculdade, né? Na universidade. Isso daí é mito, tá? Então, o que faz perder peso, emagrecer, é restrição calórica. Se o cara faz um jejum com 3 refeições, totalizando 2.000 calorias, ou uma dieta fracionada com 6 refeições, totalizando 2.000 calorias, o emagrecimento vai ser o mesmo. O que é legal dessa questão de fracionamento ou não é para adequar na rotina de vida do paciente. O relógio biológico. Igual eu faço jejum. Eu começo a me alimentar no almoço. Eu quebro o jejum 1h da tarde. Faço 3 grandes refeições no dia. O almoço, o lanche da tarde, a refeição à noite que eu pós-treino. Por quê? Eu acordo com 0 fome, eu não tenho fome de manhã. E quando eu como algo, me dá até um pouco de refluxo. E como eu não tenho fome, une o útil ao agradável. E eu gosto muito de comer bem quando eu sinto fome. Então olha que legal. Não vou comer de manhã. Vou começar pelo almoço, que eu tenho muita fome. O jejum são menos refeições, só que refeições maiores, e vai me dar saciedade. Agora, já para uma pessoa que sofre de compulsão alimentar e ansiedade, talvez ela não consiga seguir o jejum. Talvez é mais uma dieta fracionada. Um empresário que tem a vida muito corrida, não tem como ficar comendo, abrindo marmita toda hora. Um jejum pode ser interessante, que são menos refeições. Então, vai de acordo com o estilo de vida do paciente, o horário que ele treina, o objetivo dele, essa questão. Tem fome à noite, não tem fome de manhã, não tem fome, quer fazer um jejum, não quer. Então, o importante é o déficit calórico. Pode fazer jejum todo dia? Pode, eu faço todo dia. Eu achei que o organismo acostumava. Não acostuma não. E o sono?
Essa questão da pessoa dormir pouco ou dormir mal também atrapalha o emagrecimento? Atrapalha muito, porque é no sono que a gente... Tanto no emagrecimento como no ganho de músculo. Que o sono é um momento reparador, né? Então é um momento que a gente tem uma produção hormonal mais elevada, testosterona, hormônio do crescimento. Então se a pessoa ela não dorme bem, lembra dos pilares que eu falei? O cara arrebentou no treino, treinou musculação muito bem. Comeu direitinho, dieta muito legal. Testosterona, 1.000 nanogramas por decilitro. Altíssima, mas o sono uma bosta. Então, quer dizer, a microlesão muscular, a reparação que ele vai ter tecidual do que ele lesionou, a microlesão no treino, para gerar hipertrofia, acontece no sono, não vai ter. Então, vai prejudicar bastante. Claro, ele vai ter resultado, mas um resultado inferior. No emagrecimento, a mesma coisa. Então, são os pilares, tá? E esse é um ponto falho meu. Vou até abrir o jogo. O meu sono é péssimo. Eu acostumei que eu treino... Quando a pessoa treina à noite, eu gosto de tomar muito estimulante, pré-treino, termogênico para treinar. Então, tomo isso umas 6, 7 horas da noite. Treino em média 8 horas. Sono. Eu chego em casa quase 10 horas da noite. Tomo um banho, ligo o computador, começo a responder paciente, janto umas 10h30, 11 horas, que é o meu pós-treino. Continuo no computador, aí vou, deito, mexo no celular, faço, respondo direct, alguma coisinha. Vejo, gosto de ver televisão, vou dormir. Quase 2 horas da manhã, acordo 7. Então, quer dizer, porque eu sou uma pessoa muito noturna, eu não consigo dormir cedo. É raríssimo. Eu gosto de chegar, fazer minhas coisas, ver uma TV e dormir tarde. E eu acordo cedo. Então, quer dizer, eu vejo que esse é meu ponto falho. Meu ponto falho é o sono. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu não tenho insônia, porque eu gosto de dormir tarde. Então, mas é igual você falou, você é uma pessoa noturna, né? Sim. Tem uma coisa, doutor, que eu tenho comigo. Eu sou um ser humano que preciso dormir 8 horas por dia. Eu durmo 7, eu tenho que dormir 7 horas. Se eu dormir menos do que isso, juro pra você, parece que passou um carro em cima de mim. Faz assim, vrum. Só que tem gente que dorme 5 horas e acorda super bem. Eu vou te falar uma coisa. Eu geralmente, pra você mensurar se a pessoa tem um sono bom ou ruim, não é a quantidade de horas dormidas. Tem pessoa que pode dormir 5, 6, 8, 10 horas. Não é isso que mensura um sono bom. A pergunta é, você acorda descansado? É isso. Se eu pergunto pra você, você acorda descansado? Eu falo, nossa, acordo filé, super descansada e super motivada. O sono foi bom. Agora, pode ter uma pessoa que dorme 10 horas por noite, mas acorda cansada, é que não tem sono profundo. Então, a pergunta é essa, esquece a quantidade de horas, tá? É se acorda cansado ou descansado. Mas esse fator do sono tem algum problema? Sabe por quê? Eu sou essa pessoa. Eu durmo, eu acordo, eu gosto de dormir. Eu sou uma pessoa que gosta de dormir muito. É normal? É individual. Tem pessoas que gostam. Tem pessoa que escora, tem pessoa que escora. Eu tenho inveja dessas pessoas que estoura e dorme. Depende. Mas geralmente as mulheres dormem mais, sim. É, porque fala que mulher dorme mais que geralmente homem. Dorme mais. Mas é bem individual também. Dormir é bom demais. Eu tenho inveja de quem escora e dorme. Um monte de inveja de quem dorme fácil tem o sono profundo. Mas você acorda 7 horas bem? Tem dia que sim, dia que não. Porque assim, aí eu não tem nada a ver com a sua vida, não. Mas assim, eu tô pensando aqui na lógica. Porque eu tento calcular. Tipo assim, quando eu vou dormir muito tarde, eu sou igual a você nesse ponto. Se eu cheguei tarde e eu tô fazendo uma coisa que é muito legal, parece que me dá mais vontade de fazer. Quando eu vejo é 2 horas. Sim. Aí eu falo, porra, tem que acordar 6 horas da manhã. Um grande problema que eu já fiz o teste é que eu treino à noite. Quando você treina à noite, você chega meio pilhado em casa. Então, se você não tomar nada, você já chega pilhado. Ainda mais tomando chama. Então, isso que é trabalho. Tem dias que eu tenho algum compromisso, igual hoje, eu não treinei à noite, que eu vim aqui, né? Eu sei que meu sono eu vou conseguir dormir mais cedo e vai ser melhor. Porque eu não treinei à noite. Tá, mas isso também tudo é individual. Eu tenho pacientes que treinam top de termogênico, treina às 10 horas da noite e dorme igual um neném. Capota. E eu já tenho pacientes que treinam de manhã, toma termogênico de manhã, não faz nada à noite, tem insônia. Então, por isso que é legal, né? O ser humano ele é muito individual, não é igual pra todo mundo. E a gente ouve muitas pessoas falar, sono REM, produção de TD não sei o que lá, GH... Sim. Isso não depende de horas, então? Não. Tem pessoas que têm 10 horas de sono, mas não tem um sono profundo. Tá? A quantidade de sono REM não é legal. Agora tem pessoas que têm um sono, dorme 5 horas por noite, mas é um sono muito profundo. Então, o que vai me mensurar isso é essa perguntinha que eu fiz, tá? Você não, gente, então é isso. Ó. Não necessariamente vocês precisam dormir 8 horas por dia. Acordou descansado? Acordou descansado, é isso, tá valendo. E agora... Eu vou falar uma coisa, porque, igual eu falei, eu sou fã, acompanho você tem muito tempo. E essa questão que você falou que quando você conheceu sua esposa, na faculdade, foi uma coisa que eu achei o máximo. Rodrigo, você acredita no amor à primeira vista?
Eu posso falar que acredito, que eu acho que foi o que aconteceu comigo, né? Achar a cara metade é questão de química também. Eu penso assim, até fugindo questão da nutrição, questão de relacionamento. Se a pessoa, ela fica a primeira vez, tem um primeiro beijo, se tem aquela química bruta, essa que é a pessoa da sua vida. Mas se você não tem química nenhuma, não adianta insistir. Se o primeiro momento não foi bom, eu falo que não adianta insistir, que vai ser uma coisa que... A gente não tem uma segunda chance de ter uma primeira impressão. Não tem. A primeira impressão é a que fica, seja boa ou seja ruim. Então, essa questão de química, ela é importantíssimo mesmo, muito importante. A pessoa pode ser a pessoa mais legal do mundo, boazinha, tratar você bem, mas se você não tem aquela química, aquele desejo mesmo assim, eu acho que não funciona. E uma coisa bem legal que eu vejo em vocês dois, qual que é o nome dela? Aline. Da Aline. É Aline e Alice? Isso. Os nomes é parecido. Uma coisa que eu vejo legal entre você e a Aline é o seguinte, que eu vejo no músico a esposa dele. Eu vejo que vocês têm uma conexão. Não é igual você falou, a química ela é muito importante, com certeza. Mas aquele alinhamento de propósito, Sim. que quer as mesmas coisas. O estilo de vida, aquele né? estilo de vida. E uma coisa que você falou, porque eu não sinto... aquela questão, quando eu viajo, eu quero ir, né? E eu vejo que vocês dois têm isso como casal, né? E vocês é referência. Eu vejo, assim, a questão do cuidado que você tem. Porque é uma coisa que eu falo, assim, hoje pra qualquer pessoa. Gente, é muito difícil a gente ver casais que falam bem um do outro. Entendeu? E todo lugar que você vai... Você sempre fala muito bem dela. É a primeira pessoa, assim, que você fala, não, minha esposa, que não sei o quê, que me incentiva. Então, assim, é uma coisa muito bacana. Porque hoje as pessoas... eu não sei se é por causa dessas doenças do século, né? Sim. Depressão, ansiedade, essas coisas. Então, as pessoas hoje têm essa dificuldade de relacionar. E quando a gente vê uma pessoa, um casal, que consegue se relacionar bem... Não que não tenha problemas. Sim. Mas que tem essa maturidade e consegue transmitir isso... incentiva outras pessoas, Sim. sabe? Exemplo, né? Exemplo. Como você é exemplo na sua profissão, e uma coisa que você fala, que eu bato na tecla junto com você, cara, não existe você ir no nutricionista e ele ser gordo. Isso daí e eu sempre falo essa questão também, até polêmica. Shape não mede conhecimento, tá? Não mede. Pode ter um nutricionista shapeadão e um gordinho. O gordinho tem mais conhecimento teórico que ele. Mas shape mede desleixo. Desleixo pessoal, tá? Uma pessoa profissional da saúde, tá? Que esteja gordinho, obeso, ela tá desleixada, tá? Um dentista que tá com a boca toda cariada, ele tá desleixado. Um cardiologista que fuma 2 maços por dia, ele é desleixado. E se a pessoa ela tá desleixada, o cartão de visita dela fica muito aquém. Por isso que eu falo, eu não sou um prescritor de dieta, eu sou um incentivador. O meu estilo de vida é um estilo incentivador. A minha esposa é uma incentivadora. Chega muitas mulheres lá no consultório e sempre falam, nossa, sou fã da sua esposa, ela é linda, maravilhosa, meu sonho é o corpo dela. Então, quer dizer, são exemplos. Eu gosto de vender esses exemplos para as pessoas que me procuram, de incentivar a ter lifestyle. Por isso que eu bato nessa questão de lifestyle, estilo de vida. Eu gosto de ser o exemplo e eu gosto de tentar entrar na mente da pessoa e fazer com que ela tenha um estilo de vida saudável, igual eu tenho, tá? Então, isso daí é o principal. Então, essa questão de shape, pode ter um gordinho conhecimento, mas ele é desleixado. E se ele não consegue fazer com ele, como que ele vai fazer isso transmitir para um outro, tá? Dar um incentivo pro outro. E essa questão aí, igual você falou, que chega no consultório, e elas falam assim, igual você falou, sou fã da sua esposa, sou fã como vocês como casal, tem muito isso? Tem bastante, chegam. Muitas mulheres falam isso, até seguem ela e mandam mensagem no direct dela, fala, vou consultar com o seu marido por causa de você, então tem muita gente que procura por causa disso, que até admira o jeito que a gente as pessoas querem ter esse lifestyle pra elas também, cara, porque não é só estética. Você ficar com um corpo bacana, sentir bem consigo mesmo, muda sua vida. Tudo, autoconfiança. Você tendo uma autoconfiança maior. Eu vou te dar um exemplo. Uma mulher que sempre tem vergonha do corpo dela, tá? Às vezes vai viajar em família, as primas têm um corpo melhorzinho, põe um biquíni, ela nunca põe. Autoestima lá embaixo. Não consegue, às vezes, arrumar um relacionamento, autoestima baixa, não tá com um corpo que ela acha legal. Então, ela emagrece. Vamos supor que é o objetivo dela. Aí já põe um biquíni, autoestima lá em cima. Já arruma um relacionamento. Então, muda totalmente a vida da pessoa. Então, essa questão da estética tem tudo a ver com a saúde. Saúde mental e a saúde física também. Eu tive paciente que me procurou, homem,
Ele estava obeso, tinha acabado de separar, vindo um momento de depressão, até tinha tentado suicídio, mausaço, sem emprego, despedido. A gente conversou bem, começou um protocolo, emagreceu, ficou com um corpo bacana, motivou de novo, autoestima subiu, conseguiu outro emprego, conseguiu uma namorada nova, restabeleceu a vida dele. Por quê? Porque ele cuidou da estética dele. Aí eles quis até voltar. Aí eu não sei se quis voltar, mas, entendeu? É muito legal isso, é muito legal essa questão da estética, melhora. E a autoconfiança que você falou aí, gente, você tá com a autoestima alta, você trabalha melhor, ganha mais dinheiro, trata melhor sua família, trata melhor seus filhos, sua vida vira outra. Então, estética, você se sentir bem, sentir que tem um corpo bonito, sentir que tá shapeado, igual o povo fala, melhora tudo na vida. Isso aí. Uau, que isso. Doutor, e além de o atendimento no consultório, tem algum projeto que o senhor, por exemplo, suplementação, alimentação, com a marca de vocês? E projetos em andamento também? Eu também atendo em São Paulo, né, capital. Eu vou todo mês para lá, agora eu vou começo de maio. Então, mesclo meus atendimentos. Claro, a grande parte aqui em Uberlândia, que é minha base, né, eu sou daqui. Mas também estou atendendo em São Paulo. A gente tem a Pure Nutrition também, que está mudando até essa questão de rotulagem. Agora um rótulo bem fino, cromadão. A gente está mudando isso também, tá em expansão. A Pure é de vocês? É da gente com um sócio meu aqui de Uberlândia. Fabricado aqui, tem fábrica própria, não é terceirizada, o que é até raro em marcas de suplementação. Eu tenho outro projeto em andamento que tá quase saindo também, que eu não posso falar, que é segredo. Mas eu sempre vou correndo atrás das coisas, sempre vou... E atualizando também as técnicas lá no consultório. Então, de avaliação física, a gente tem a bioimpedância Embody. A gente tem o scanner 3D da BodyD, que é uma máquina que a pessoa gira em 3D e tem avatar, e tem no celular. Né? Eu tenho a calorimetria indireta, que é um exame metabólico padrão A de confiabilidade científica que mede o metabolismo da pessoa. A gente tem o teste genético também. Então, tudo para incrementar aí, para ter um atendimento de mais qualidade. E esse do avatar é muito bacana. É bacana, gente, né? Você sai ali e você vê tudo. Fica até no celular do paciente, fica até no celular. Em 3D. E aí, você acompanha seus pacientes por aplicativo? Como que funciona? Sim, eu tenho um aplicativo que a pessoa ela sai da consulta quando ela faz ela vai ter o aplicativo do avatar dela no celular, tem um aplicativo da dieta. Esse aplicativo da dieta tem tudo, as prescrições, as metinhas que eu estipulo. A dieta no aplicativo também, ele manda notificação se tem tipo um Apple Watch, a pessoa tá lá, um empresário, tá numa reunião, 15 horas, vibra e aparece aqui, tomar sua dose de whey, então pro cara não esquecer. Então, ele manda lembrete e tem um chat de conversa comigo. Eu dou todo amparo pro paciente. Eu não passo um protocolo legal e deixo o paciente se virar. Sim. Então, por isso que eu falei que chego da academia, abro o computador, vou dormir tarde. Fico respondendo o paciente. Então, eles me chamam quando precisar todos os dias e eu sempre respondo também. Porque o mais importante não é nem o momento da consulta, é o pós-consulta. As dúvidas não surgem geralmente na consulta. É quando a pessoa começa o protocolo. É no dia a dia. No dia a dia, as dificuldades, ansiedades, dúvidas. E eu tô começa aí. a ficar mais distante, também você percebe, você chama de novo. Aí eu tô aí pra ajudar também, diariamente, batalhar junto, né? Na verdade, eu pego a mão do paciente e caminho junto com ele nesse objetivo dele. Isso é muito importante, pessoal de casa. É um incentivador e uma pessoa que acompanha. E não é uma pessoa que fiscaliza e cobra como se fosse um capataz, não. É uma pessoa que acompanha e incentiva, né? Que bota lenha na fogueira, combustível para você continuar seu projeto. Isso é muito sério. É difícil a gente encontrar profissionais assim. Difícil, é quase impossível. Né? Nós estamos com uma aqui na nossa frente que pra mim, é até mais, né? Do que a gente já imaginava. A gente não saber dessas fases do protocolo. Do que o comum, né? A gente tá muito acostumado com o comum. Sim. E hoje o comum, ele é muito baixo, né? Porque, sabe o que eu acho que... É assim, que estraga um pouco a questão do nutricionista. Hoje, o tal do... Eu vejo chega muita gente lá na loja, que você vai olhar as dietas, eles tiram umas dietas de aplicativo. Todas iguais. Tudo igual, né? Doutor, e o chat GPT fazendo dieta? Não, eu já Meu fiz. Deus do céu. Horrível, eu já fiz até teste lá, é bizarro. Se a pessoa se baseia pelo chat, primeiro que o chat não vai dar gostos alimentares, desejos alimentares da pessoa. Primeiro que ele faz cálculos errados. Então, quer dizer, não tem como. Primeiro que para a pessoa fazer uma dieta fidedigna, ela tem que saber o metabolismo real. O metabolismo real dela, o basal, é o que o seu corpo precisa de calorias para
para sobreviver. Então a gente tem esse exame no consultório, que é o da calorimetria indireta, que é o da máscara. O chat não tem isso. Então você vai falar, eu quero uma dieta de 2.000 calorias para emagrecer. Ah, mas seu metabolismo é quanto? Seu gasto calórico é quanto? Seus horários são como? Você gosta desses alimentos? Você tem alguma doença, distúrbio, alguma coisa? Então... O chat GPT é legal para fazer post no Instagram, imagenzinha, mudar alguma coisa, como se fosse um Google, procurar uma informação. Mas para substituir o nutricionista, não, gente, jamais. A maioria dos profissionais, todos os profissionais da saúde. Nenhum profissional dessa questão da saúde não tem como. O chat GPT, gente, ele não tem a experiência, a expertise que um profissional tem. Né? Que é igual você falou, nem tudo a gente aprende na faculdade. É a análise visual, o consultório em si, ele traz mais experiência o feeling com o paciente. Do que a faculdade. E eu acho que a gente já está encaminhando meio que pro final. Mas antes disso, tem brincadeira hoje? Uai, será que a gente faz? Ai, dá certo. O doutor é sério. Ih, fiquei até com medo. A dinâmica dá. Nós não vai pedir pra você... Tem problema não, a gente faz. A gente não vai pedir pra você fazer trote, não, porque isso é muito sério. Mas aí as brincadeiras dá pra gente fazer assim. E bora lá, que agora chegou a hora da gente fazer as nossas dinâmicas. E vamos ver se o Dr. Rodrigo vai se sair bem? Vocês acham aí que vai? Se sim, já coloca aqui nos comentários. E... o que você faria? Isso aí, vamos lá. A dinâmica funciona da seguinte forma. Você vai escolher uma dessas cartinhas. Pode sair uma pergunta simples e pode sair uma pergunta difícil. Geralmente são perguntas que nós não fizemos durante o podcast. Sim. E pode ser uma pergunta capciosa também. Tá. Umas perguntas. Você pergunta com relação a quê? Qualquer coisa da vida. Coisas da vida. Tá. Você vai embaralhar, pode embaralhar, a gente deixa. E você vai pegar uma delas aí. Coisas do dia a dia, assim. Coisas que faz a gente pensar. A Pode primeira... pegar? Pode ser. Não, daqui pra nós. Pra você. Isso. Tá. Sento bem. Uau! O que você faria se você pudesse mudar uma única característica da cidade que você vive? Qual seria? É uma indireta que você vai mandar característica? Agora. Colocaria uma praia aqui. Uau! Gente, ele gosta de praia. Ele gosta. É maravilhoso. Pra ficar perfeito, só faltou uma praia em Uberlândia, ficaria muito bom. Nossa, mudaria totalmente o clima da cidade. Assim, vocês que viajam bastante, vocês gostam de Uberlândia? Hoje em dia, não. Vou ser sincero. Não tô falando... pelos locais que a gente vai, assim, eu acho que... Amiga, vamos consultar rápido. Vai embora e não consulta. Não sou muito fã, assim, mais não. Já gostei mais, pra falar a verdade. Mas hoje, assim, tem um lugar, assim, que você fala, assim, que agrada seu coração? Você falasse, assim, hoje. Um exemplo, tá? Você ganhasse na Mega Sena lá 300 milhões. Sim. Você mudaria hoje pra qual lugar? Mudaria pro sul da França, litoral, pra Saint-Tropez. Que eu conheci na minha viagem que a gente foi e a gente ficou fã. Apaixonados. Então fora do Brasil. Gente, que bacana. Mas se fosse no Brasil, eu moraria na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, que eu sou fã. Gente, amo o Rio de Janeiro. Amo o Rio de Janeiro. Eu falo isso pra todo mundo que pergunta qual lugar que você mais gosta. Lógico. A única coisa que estraga é a violência, mas lá é maravilhoso. O melhor lugar que tem. E os cariocas é muito receptivo. Muito caloroso, né? Nossa, mas, ô Rodrigo, você, assim, com questão de alimentação, igual você falou que gosta muito da questão gastronômica, uma coisa que eu tenho muita dificuldade quando eu viajo, comida. Porque o paladar é infantil? Não, esse é o contrário, porque eu gosto muito do arroz e do feijão. Do arroz e do feijão. E aí eu chego nos lugares... Não quer nada diferente. Não é na questão de querer diferente. É tempero. Muito ruim. Sim. O tempero. Eu sofro muito no Nordeste, muito. Não, eu acho que eu sofro em todo lugar, principalmente no Nordeste. Eu passo mal com questão de tempero. Vocês porque vocês gostam mesmo. A segunda dinâmica vai ser o oráculo. Na verdade, eu não sei qual que é a religião. Qual que é a sua religião? Eu sou ateu. Ateu? Sou. É o primeiro ateu que a gente entrevista aqui. Raro, né? Raro. Muito raro. Eu, na verdade, eu sou cristã, acredito em Jesus Cristo. Acredito que tem uma força no universo, Deus. Não sei se seria o grande arquiteto do universo. Eu estudo hermetismo. Então, basicamente, é um conselho do universo para você. Agora, né, para vocês sobre as suas decisões. Posso tirar uma? Um direcionamento. Aqui. O universo está pedindo para você, concentre-se. Fazer várias coisas ao mesmo tempo pode tirar o foco da ação correta e indicar uma fuga da tarefa maior. Não sei se é o caso dele, mas... Não, nunca foi.
Eu nunca faço várias coisinhas ao mesmo tempo. Eu foco no que eu quero para dar foca? certo e vou nisso até o final. Eu nunca sou de Com ficar relação a projetos também? fazer várias coisinhas assim. Amiga, Não, telefone, e eu então. nunca fui assim. Você viu porque eu sou ateu, né? Explicou a cartinha, né? É verdade. Não bateu, Não bateu. Não bateu. Agora, a gente já pode fazer a última pergunta? Aham. Agora, eu gostaria que você, como Rodrigo Melo, e como doutor Rodrigo Melo também, imaginasse um outdoor, o maior outdoor do mundo, que todas as pessoas do mundo pudessem visualizar. E você vai mandar um conselho ou uma frase de impacto que vai mudar a vida dessas pessoas. Não importa se é gordo, se é magro, se é rico, se é pobre, se é negro, se é brasileiro, se é europeu, não importa. Qual seria esse conselho e essa frase de impacto? Tá, não é nem tanto só com nutrição, tá? Pra cá. Não é nem tanto só com nutrição, não. É uma frase bem curta que atualmente eu acredito bastante nela. Nunca desista dos seus sonhos. É isso. Seja qual o sonho for. Seja de ser um sonho de emagrecimento, o sonho de ficar fortão, o sonho de ficar rico, o sonho de ter saúde, de encontrar o amor da sua vida. Seja o que for, nunca desistir dos seus sonhos e batalhar para você conquistar o mesmo. É isso aí. E é E serve isso, pra Brasil. gente. Serve. E essa questão do desistir, é igual você falou, a gente tem que levar pra vida, porque é pra tudo, né? Pra tudo. É pra tudo. Tem vários tipos de sonho. Tem uma pessoa que sempre teve obesidade, o sonho é ser magrinha. Agora tem uma que tem um sonho de ser rica, tem uma que tem um sonho de encontrar alguém. Então depende de cada um. Tem uns que tem todos os sonhos juntos. Então depende, né? E, doutor Rodrigo, pro pessoal lá de casa que tá te vendo, quais são as formas de te achar, de marcar consulta? Gente, você já bora marcar consulta, hein? Já quer mudar de vida, quer ter aí o shape em dia, não só o shape, ter mais saúde, né? A gente, manter a mente Isso. em dia. Procurar o Dr. Rodrigo. E quais são as plataformas aí que o pessoal ali de casa consegue te encontrar? A gente vai no buscar no Instagram, é Rodrigo Melo com 2 L's, Nutri. Então no meu perfil lá tem o link Na bio. no meu feed, na bio, clica no link, vai ter opção de agendamento em Uberlândia, em São Paulo, explica como que funciona os métodos de exame, o teste genético, o scanner, a calorimetria. Então só no link da minha bio do Insta que vai ter todas as informações lá. E, doutor, faz consulta online? Faço consulta online. Eu tenho vários pacientes fora do país. Tem paciente até no Japão que eu faço consulta online. Uau! Então, gente, não é desculpa, hein? Se não consegue ir, pode marcar online que ele vai te atender. E pra gente fechar com chave de ouro, já segue as nossas páginas, se você não curtiu esse episódio que tá sensacional, por favor, curta agora, já segue aí pra você ficar por dentro dos próximos episódios e já segue a gente no Instagram, lari.silmartins, tanto no Instagram e quanto no TikTok, e a Nívia, tanto no Nívia Instagram... Franco, _oficial. Tanto no Instagram quanto no TikTok. E o Papo Franco Podcast também, gente. E hoje, de verdade, nós cumprimos o nosso lema de compartilhar para multiplicar, gente. A informação que vocês estão tendo aqui hoje, vale ouro. Vale ouro. Vocês descobriram aqui coisa, gente, que eu tenho certeza que já passaram por milhões de nutricionistas e não souberam. Tá? Incentivador, vários exames. Aproveita essa entrevista, esse Papo Franco e já entra em contato com o Dr. Rodrigo. Vocês não vão conseguir um Nutri que te dá mais exemplo igual ele. Gente, ele dá exemplo em todos os aspectos. É por isso que a gente trouxe. Não só ele, mas como a esposa dele também. Ai, gente, ela tá aqui inspirando viu? a gente aqui A gente na já vai frente. tirar uma fotinha com ela. Tem muito fã seu aqui também. A gente tava até falando pra ele. E aí, pessoal de casa, muito obrigado. Já comenta aqui, já coloca os comentários. Se ficou com dúvida, coloca aqui. Quem sabe o Dr. Rodrigo volta mais uma vez. E muito obrigado e tenha uma ótima noite. Até lá, Tchau. até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau.